Olá, seja muito bem-vindo a mais um Moment Talks, abrindo agora a temporada 2026, contando histórias de superação, grandes ensinamentos, belíssimos conteúdos. Então acompanhe com a gente terminou, fizemos 11 episódios em 2025 e agora a gente dá sequência para o episódio 12 do Moment Talks, recebendo aqui casal de triplos diamantes, Josiane Muniz e Francisco Muniz, que hoje vão contar a história de superação, e é impactante, hein? Eu conheço um pouquinho, mas hoje eu vou saber mais junto com vocês, por isso fixe aqui, porque vai valer muito a pena sobre empreendedorismo, história de vida, superação, motivação, aquele insight que fará toda a diferença na história do seu negócio. Sejam muito bem-vindos, Super Josi, que alegria receber vocês, grande Francisco. Obrigado, irmão. Gostaria de, nessa abertura, já agradecer a presença de vocês, né, se dispuseram a vir lá de Jundiaí, se disponibilizaram aí para a gente poder gravar esse episódio, abrindo a temporada 2026. Mas, primeiramente, as damas, né, por favor, Josiane Muniz, dá aquela saudação inicial, fala aí aquele oi pro povo e depois a gente vai continuar com aquela conversa maravilhosa. Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Não sei que hora que vão ver, né, o podcast. E agradecer a você, a toda a Previdência, por nos convidarem para esse podcast, né? Para poder contar um pouco da nossa história, como a gente iniciou, nossa história no multinível, as nossas superações, tudo que nós vivemos e continuamos vivendo no multinível. Excelente, Josi. E a Josi fala e fala com propriedade, hein? Eu gosto de conversar com ela, que sempre sai coisa muito boa dessa conversa. Um grande faixa preta aqui, olha aí, para quem não sabe, o Francisco Muniz vai entrar nessa história, faixa preta, artes marciais, né? Fala um pouquinho aí aquela saudação inicial aí, que a gente vai descortinar, o povo ficou curioso agora, mas vamos deixar aquele gostinho de quero mais, né? Gostinho de quero mais. Satisfação em estar aqui com vocês, satisfação em estar aqui com o Bisael, aqui na sede da nossa empresa, né? Nossa empresa, eu trato como nossa empresa. Saudar toda a nossa audiência que tem pelo Brasil e pelo mundo, né? Nós temos audiência pelo mundo. Me chamo Francisco Muniz, um jovem senhor aí de 49 anos, já chegando em meio século. Isso é muito bom, eu tenho orgulho de ter quase 50 anos. E começamos nossa trajetória nesse mercado de empreendedorismo e venda direta, multinível, ali no ano 2010, então estamos quase 15 anos, indo para 15 anos aí, nessa trajetória, e temos aprendido muito, muito mesmo com esse mercado anterior, totalmente trabalhando com máquina dentro da empresa, e depois a gente começou a aprender a trabalhar com pessoas, entender pessoas e nos entender também, entendeu? Então é algo maravilhoso esse mercado, ajuda a gente a crescer pessoalmente. Excelente, é sobre isso que a gente vai falar de gente, falar de história, falar de pessoas. Sabe, né, Francisco, que uma das coisas importantes que a gente aprende, entende, é que as pessoas se conectam com histórias. Então, eu conheço um pouco, né, do que a gente conversou aqui nos bastidores, nos corredores da empresa, um pouco nos eventos, né, mas entendendo assim essa caminhada, né? Uma caminhada que hoje traz vocês aí como líderes com exponencial resultado e também trazendo aí toda essa bagagem hoje como triplo diamante dentro da companhia. Mas logicamente que essa história ela começa muito antes. Sim. Então vocês carregam uma história de vida e eu não quero só me limitar aqui ao marketing de rede, tá? Então eu não preparei vocês para isso, mas eu falei para eles, gente, que seria uma conversa totalmente, porque assim, se ficar combinando muito antes, quando você chegar aqui você vai perceber que é combinado. Então a gente faz aqui uma conversa, a gente saiu para almoçar, mas eu falei pouca coisa, nem falei nada praticamente do podcast, né? Não. Só disse assim, fica tranquilo que a gente liga o microfone e a conversa flui. E é assim que vai acontecer aqui hoje. Eu quero começar, assim, a Josi contar um pouquinho lá da infância dela, de onde é que ela veio e tal. Depois o Francisco conta um pouquinho mais, porque o que eu quero dizer isso. É a oportunidade que a gente tem de conhecer um pouco mais as pessoas aqui. O Moment Talks ele tem essa proposta, contar a história de vida dos nossos líderes, das pessoas que fazem parte da nossa comunidade, da família Moments Paris. E é uma excelente oportunidade para as pessoas conhecerem um pouco mais de vocês.
Então, Josi, vai lá desde o comecinho, cidade que nasceu, conta um pouquinho da história dessa infância, como é que fluiu aí até a adolescência, depois você dá uma paradinha. Eu vim de uma família humilde, sou a mais velha de 4 irmãos, né? Então, eu vim de uma família bem humilde. Meu pai humilde, trabalhou bastante, me ensinou muitos valores, né? É por isso que às vezes o Francisco fala que São eu Paulo mesmo? Jundiaí, São Paulo. Você é natural de Sou Jundiaí. natural de Jundiaí. Ah, legal. Jundiaí. E então, às vezes, até o meu esposo fala assim: você é muito dura. Não é que eu sou muito dura, é porque foi o ensinamento. Então, eu sempre fui a mais velha, então, sempre tive o pulso firme de 4 irmãos. E meu pai, ele trabalhava numa empresa, começou do baixo, depois ele foi galgando os níveis, galgando a profissão dele, até que ele chegou num nível Qual que era de a profissão dele? meu pai ele começou como auxiliar de produção numa empresa chamada Francisco Posani na época, que hoje ela faliu, era uma fábrica de porcelanas, até que ele chegou no cargo de chefia. Mas aí, da minha idade, que eu tinha por ser a mais velha, até chegar ao cargo de chefia, eu já tinha lá uns meus 14 anos, então nessa trajetória, vamos se dizer assim, eu peguei a parte mais difícil dele, a parte onde a gente morou vou falar o português bem claro, a gente morou em barraco, bem na periferia mesmo, não Ah, em Jundiaí sempre. Jundiaí sempre. Moramos numa zona bem, numa comunidade mesmo, onde não tinha. É bairro, vila, Hoje é vila, mas antigamente era comunidade. isso, era uma comunidade bem favela mesmo. Não tinha sanidade básica, não tinha nada. Então, eu peguei bem essa fase dele até os meus 14 para 15 anos, né? Então, eu até brinco assim, às vezes, com as pessoas. Eu falei, tem gente que às vezes fala assim: ah, você não sabe o que é passar fome. Eu falei, eu sei. Eu sei o que é passar fome porque eu passei fome. Mesmo eu morando numa cidade grande, eu passei fome. Meu pai é negro e a minha mãe é branquinha. Então, o meu pai, por ele ser negro, ele sofreu muito preconceito na época, dentro da própria empresa que ele trabalhou, mesmo ele chegando no cargo de chefia. Então, eu peguei esse pedaço deles, eu passava fome. Antigamente tinha na nossa vila, hoje em dia eles dão mais no centro, que hoje lá as favelas são bem mais distantes. Então, eles passavam num bairro que chamava o Carro da Sopa. Aí vai a Josi com a bacia, pegar sopa com os irmãos, para poder dar o que comer, tudo. Aí Responsabilidade do mais velho também de ajudar os pais, né? então eu sempre fui. É por isso que todo mundo fala assim, viu, você não para. Eu falei, eu não consigo ficar quieta. Então, Deus nos meus 7 anos, eu fiz tudo, eu limpei Ativa. casa, limpava a casa, cuidava de criança. Então, eu sempre ajudei com tudo. E vou fazer as perguntas aqui, tá, Josi? E você conseguiu conciliar isso com estudos também, Sim, consegui fundamental? conciliar com os estudos. Eu estudava pela manhã e à tarde eu cuidava dos meus irmãos, né? E ajudava minha mãe na casa com tudo, com meu pai. Até que, graças a Deus, ele foi subindo de cargo, as coisas foram melhorando. Aí já foi quando meus irmãos já pegaram uma fase boa, né? Que meu pai já ganhava bem, aí meu pai já tinha uma casa do barraco, ele conseguiu comprar um terreno, hoje ele tem um terreno, tem a casa dele, né? Tem a vida financeira dele bem estabelecida. E como é que é o nome do papai, da mamãe, dos manos? O pai chama Anselmo, a minha mãe chamava Geralda, ela faleceu com 49 anos de câncer. Meus sentimentos. Eu tenho o Rodrigo, o David e a Kathleen. E tenho um outro irmão que, se não me falha a memória, o nome dele acho que é Gustavo. Eu não tenho muito intimidade com ele, que ele é do segundo casamento. Mas convivemos junto, é que eu não converso muito. Trabalho demais, gente. Eu chego em casa à noite para dormir. Então, mas coisa boa, obrigado por compartilhar. E agora a gente vai dar uma pausinha na história da Josi, incrível, né? Quantas pessoas podem se identificar com essa história, às vezes pensam o seguinte: eu venho de uma situação desfavorável, mas você não precisa continuar nela sempre. Está aqui um testemunho, uma prova viva, que a gente vai contar agora, a gente vai caminhando, daqui a pouquinho vocês vão saber um pouco também da jornada, crescimento, empreendedorismo,
E vem agora o Francisco. Por favor, Francisco, fala aí da Maravilha. história Chega a minha vez. do menino Chiquinho. Fala aí. É verdade, da onde veio, para onde vai, né? É isso aí, gente. 49 anos, nasci no interior do Ceará, num sítio chamado Sítio Serrote. Era um sítio mesmo, depois foi crescendo, virou uma vila. Várias pessoas começaram a vir, era na beira de um rio, e esse rio virou um açude. Então tinha muito peixe, é tanto que meu pai ele é aposentado pela pesca, sempre foi pescador, Olha, o seu Raimundo, e 7 irmãos. A minha mãe teve 10 filhos, 3 faleceu ainda criança, por falta de recurso, falta de hospital. e você é o mais velho também, Sou mais velho, e 7 mais 9, nasceu 9 depois de mim, nasceu 8 depois de mim. O mais velho faleceu. A gente até brinca, Bisael, que o mais velho faleceu, nasceu Francisco, está vivo até hoje, e o terceiro faleceu. Eu fiquei no meio de duas pessoas, duas crianças que morreu. Ficou de gente. Duas crianças que faleceram. Mas é bem humilde, meus pais, pescador, minha mãe cuidava da casa, e eu, como filho mais velho, aos 7 anos, comecei a pescar com meu pai. Também sei pescar. É mesmo? Cidade, qual que é a cidade mesmo? O Sítio Serrote município da cidade de Iguatu, Ceará. Iguatu. Isso é sertão mesmo. É perto de Juazeiro do Norte. A cidade de Iguatu é bem grande, tá? Hoje é bem grande. Tanto que minha mãe acabou de chegar de lá, estava passeando lá, ela mora hoje aqui, todos os meus irmãos moram em São Paulo, através do Francisco, que veio primeiro morar com um tio, e depois veio meu irmão mais velho, um pouco mais novo do que eu, depois veio todos vieram para cá. Cheguei em Jundiaí, e como todo nordestino, há 30 anos atrás, eu cheguei aqui em 94. Mas você veio direto para Jundiaí, Cheguei destino mesmo, hein, João? Meu tio morava lá, né? Cheguei em 94 aqui em São Paulo, e há 32 anos atrás, e naquele tempo a maioria dos nordestinos que vinham do Nordeste não tinha estudo, não é porque não tinha escola, porque as famílias eram humildes e não dava para estudar. Então, aos 7 anos de idade... Tinha que trabalhar muito cedo. 7 anos eu já ia trabalhar com meu pai. É tanto que quando eu tinha 12 anos, meu irmão um pouco mais novo do que eu tinha 10, meu pai sofreu um acidente e ficou 1 ano sem trabalhar. E naquele momento, era eu e ele para sustentar a família. Desculpa, gente. Começou, é isso aí. Por isso que eu trouxe o lencinho. Fiquem em paz. Aqui o Bisael é atencioso, mas vamos lá. Naquele momento, eu e meu irmão com 10 anos, eu com 12, a gente era o homem da casa, porque meu pai estava numa cama, numa rede lá, que era a rede, né? Numa rede. Acidentado. Pegando. Isso, ele ia pescar numa cidade vizinha, no Rio Grande do Norte, e ele ia no pau de arara, em cima do caminhão, tinha o dono do caminhão, o caminhão não era dele. Então teve um acidente e ele caiu, teve um corte na cabeça e quebrou o pé. Então ele não podia trabalhar, e naquele momento ficou eu e meu irmão mais velho trabalhando. Eu lembro até hoje, a gente trabalhava de segunda a sexta-feira, e aquele dinheiro era para colocar na pesca. Tirando do rio, sustento, né? Colocar dentro de casa o dinheiro. E no sábado a gente ia, eu falava, não, no sábado tenta ganhar um dinheirinho para você. A gente ia para poder ganhar um dinheiro para comprar um refrigerante, uma bala, alguma coisa, né? Garoto ali de 10, 12 anos. E a gente no sábado ia fazer isso. Eu lembro que a gente ia pescar durante o dia e às vezes não dava peixe naquele dia. E a gente voltava um pouco mais cedo para ir às 6 horas da tarde para ficar até às 10 da noite pescando no escuro, um breu danado. E qual os peixes bons lá? Isso, tilápia. Lá tinha bastante tilápia. Não é isso? Era um açude, né? O açude de Oroz. É bem conhecido no açude do Oroz. E a minha infância foi desse jeito. Só que meus tios, por parte da minha mãe, moravam em São Paulo há muitos anos já. E eles, quando ia passear lá, eles levavam o quê? Roupa usada. Tá? A gente pedia roupa usada. Sapato, eu lembro que tinha um primo meu que morava aqui em São Paulo, e ele tinha um alemãozinho, tinha um pé menor que o meu, 2 números menor, mas ele mandava uns tênis para mim, que eu colocava no pé, ficava maravilhoso. Entendeu? Apertava um pouco, mas maravilhoso. E meus tios falavam... Não, do teu pai ou da tua mãe? Da minha mãe. E aí eles perguntavam assim, o que você quer para sua vida? Eu falava, eu quero ir para São Paulo. Vocês estão lá, estão bem, estão trabalhando, e aqui não tem trabalho. O meu sonho é ir para São Paulo. Beleza, quando você ficar de maior, a gente leva você para trabalhar lá.
E quando eu fiz 17 anos e meio, meu tio chamado Geraldo, que mora aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade, foi até lá, foi em 94. Em 94. Ele foi passear, 93 para 94. Falou, vamos. Entrei dentro do ônibus e vim para São Paulo. Vim para São Paulo, até então eu ia morar em São Paulo com ele, só que chegou aqui, não consegui me encaixar muito bem e tinha o meu tio Edilmar, que morava em Jundiaí. Ele falou, na empresa que eu trabalho eu tenho uma vaga, você quer trabalhar? Eu quero. Fui para Jundiaí, começamos a trabalhar e estou até hoje em Jundiaí. Cheguei com 17 anos e meio, estou até hoje em Jundiaí. Conheci a Josiane mais ou menos há 25 anos atrás, 25 anos atrás. Eu tinha 24. É novo ainda, né? Tinha 24 anos. Conheci a Josiane e de lá para cá a gente casamos, traçamos uma trajetória de vida, passamos muito perrengue. No começo a gente morou lá numa casa, em 2 cômodos que o pai dela tinha embaixo da casa do pai dela. A gente foi pagar aluguel. A gente vai continuar essa história aí. Ó, agora eu fiquei curioso de uma situação aqui, Francisco. Só para a gente depois fazer o link aqui, eu quero que eu estou curioso como é que foi que ela te encontrou. Ela que te contou. As mulheres são mais detalhistas e atenciosas nisso. Mas, vamos lá. Então, esse processo, depois seu pai provavelmente se recuperou, continuou podendo voltar para a profissão dele. Isso. Como pescador, enfim. Pesca ainda hoje, você? Difícil. Esportivamente? Esportivamente só. Lógico. Mas gosta, tem o traquejo. Fina arte. Sim. E aí eu quero entender assim, daí teu pai, ele se recuperou, foi uma fase difícil, que você e seu irmão, você tem 12 anos apenas, 12 anos. Precisou comandar ali o sustento da casa. Conduzindo ele, o seu outro irmão tinha 8, você falou, né? 9 para 10 anos. 9 para 10. 2 anos e... Serinho já, né? E aí depois, nesse momento aí, conseguia pescar? Dava para trazer? Conseguia. Saber se você resolveu. A família tinha 9 pessoas, né? Tinha 9 pessoas, tinha que comer, a gente já sabia. O cara disse que vai pescar, mas não sei se trazia peixe, né? É verdade. Não, a gente conseguia sim. Conseguimos manter a família durante esse ano, que meu pai ficou ali de cama sem conseguir andar. Depois ele voltou, aí a gente continua pescando com ele. Até enquanto tinha água lá, né? Teve um tempo que começou a faltar água no Nordeste, com escassez de água. Eu fui trabalhar com meu tio plantando arroz. Fiquei uns 2 anos plantando arroz com meu tio. Banhadão lá, né? Isso, na terra do meu avô, que era parte da minha mãe. E a gente, até 17 anos e meio, para vir para São Paulo. Continuou sempre nessa lida do campo, do rio, trabalhando basicamente sempre ou agricultura, pesca. Essa é uma realidade muito... Ainda bem que tem o rio, né? Porque região do sertão, tive a oportunidade de viajar um pouquinho pelo Nordeste, que você vai para uns cantão que chamam lá no Rio Grande do Sul uns torrão de terra. É a caatinga, né? Caatinga que chama lá. Que é só rachado e não tem uma... Mas ainda... O rio, ainda quem mora perto do rio ainda tem essa bênção, né, Francisco? Essa bênção. Obrigado por compartilhar essa história aí maravilhosa aí de sucesso. E por quê? Você faz parte de toda essa construção, né? Se a gente começa a cada um contar a sua história aqui, a gente percebe que nessa caminhada o processo, muitas vezes, que se a gente escolhesse, não passaria, mas aquilo forjou a gente para chegar no ponto de sucesso, né? O empreendedorismo começou aí, só um adendo aqui. Claro, isso. O empreendedorismo começou ali. Eu, com uns 13, 14 anos, 15 anos aí, tinha um caminhão que passava uma vez por semana lá na vila que a gente morava e comprava ferro velho, lata. E aí eu comecei pegar esses ferros, essas latas, essas coisas e vender. Só que vem o empreendedorismo. Eu comecei a comprar da molecada que juntei um dinheirinho, comecei a comprar da molecada, peguei o quintal lá de casa e começava uma balancinha, e aí o caminhão vinha, eu era a pessoa que vendia para eles. Então eu comprava X e vendia por 2X, começou o meu empreendedorismo ali já. Você que arremassava, vamos dizer assim, juntava, porque isso era importante, que quem comprava de você tinha facilidade, que já comprava tudo já organizado. O saco ali. E você preparava e também ajudava a distribuir ali para o povo, né? Sim.
Isso é estudo, né? Isso é estudo. Você esqueci de perguntar. Isso, eu cheguei em Jundiaí com 17 anos e meio, e voltei a estudar, trabalhar e estudar. Eu, Chegou a iniciar o estudo. na quarta, eu cheguei com a quarta série aqui em São Paulo, né? com a quarta série primária. Então, eu lembro que até um dia meu tio lá em Jundiaí tinha uma empresa que não tem mais de ônibus, chamava Três Irmãos. E eu não conseguia, com a terceira série primária, eu não conseguia formar muito, a não ser que fosse palavra muito simples. Então ele leu, tá no ônibus ali, eu não consegui ler. Três, tinha um R no meio, irmão com acento, eu não sei, meu tio. É três irmãos, Francisco. Você precisa voltar a estudar. Eu falei, preciso. E aí eu comecei um supletivo à noite, tá? E aí nesse supletivo eu consegui terminar meu segundo grau, prestei vestibular, cheguei a iniciar uma faculdade, não terminei, cheguei a iniciar uma faculdade. E nessa escola, aí a Josi vai falar, foi onde a gente se conheceu. Aí, maravilha. Agora, Josi, agora eu quero saber esse processo aí, né? Que você, então, naquele momento ali, né, como filha mais velha, aquela situação até que seu pai conseguiu ocupar os cargos de chefia e começar a melhorar um pouco, mas foi um momento ali que também você pôde se dedicar para a família, apoiar a família. E como foi esse processo depois de você também iniciar ali a sua trajetória profissional? Conta pra gente. Então, até os 14 anos, eu sempre cuidei da casa. Meu pai, depois que ele pegou a formação dele, que ele chegou ao cargo de chefia, eu só comecei a trabalhar mesmo com os 18 anos. Não iniciei meu trabalho nova, mas trabalhava em casa. Sempre Eita. ajudava com alguma coisinha ali, nunca parava. E com 14 anos, foi quando eu conheci ele. 14 para 15 anos. Foi quase quando eu conheci ele. A gente conheceu na escola, ah, demos uns flertezinhos ali, Galanteadora, Nordestino, né? sumiu. Nunca mais ouvi ele, nem ele me viu. E eu continuei a minha vida, ele continuou a vida dele, arrumei um trabalho, ele continuou o trabalho, saí de trabalho, até que um dia ele chegou na porta da casa da minha mãe, procurando uma localidade para alugar. E eu sentadinha assim, e dava bem de frente o portão. E ele bateu palma, eu só gritei: Mãe, o Francisco tá te chamando. Só falei isso e continuei sentada no. Aí minha mãe saiu para conversar com ele. Nessa época, meu pai já estava bem, já tinha construído mais casas no quintal, que era casa de aluguéis, que ele, graças a Deus, conseguiu formar. Aí ele ficou naquela. Depois ele perguntou assim: Nossa, mas você lembrou do meu nome? Eu lembrei. Nisso eu já estava com quase 18 anos, né? Quase 18 anos. Eu conheci ele com 14, depois de 4 anos que a gente foi marcou, hein, rapaz? literalmente se reencontrar. Aí foi quando a gente começou a namorar, tudo, namoramos firme, nos casamos com 21 anos, eu trabalhei na Francisco Cosani, na empresa do meu pai. Aí depois a gente se casou, aí ele entrou na Plascar, e eu também trabalhava com ele na Plascar, na mesma empresa. Aí foi quando eu fui mandada embora. Aí eu olhei pra cara dele e falei: Eu não trabalho mais pra ninguém. Falei: Eu não nasci pra ser mandada. É chefe. Ser mandada. Aí ele: O que que a gente vai fazer? Eu falei: Não sei. Aí vocês já estavam casados. Já estávamos casados. Ah, A gente legal. casou, hoje, namoramos acho que 3 anos. Aí ao todo são 28 anos, mas casados, assim, oficial, são 25. Aí eu falei pra ele: Eu não quero mais trabalhar pra ninguém, não gosto mesmo, ninguém manda em mim, não. Pra falar a verdade, eu gosto de ser assim, chefe, entendeu? Pega Claro. ali. Não é nem questão de ser mandada, é quando não tem paciência de estar sentada no canto Uhum. parada, eu tenho que estar em movimento. Meu negócio é movimento. Aí, um belo dia, a mãe dele sempre trabalhou com vendas. Aí foi uma moça do multinível na casa da mãe dele mostrar um multinível para a mãe dele. E a mãe dele falou assim: Olha, eu não entendi nada do que você falou, mas o meu filho está procurando alguma coisa parecida com isso. Aí ela falou assim: Vamos marcar para sábado, eu venho aqui e você chama seu filho. Aí ela marcou e eu e o Francisco fomos lá escutando. Falei: Francisco, não entendi nada. Ele é que eu entendi tudo, é isso que a gente vai fazer.
Olha, não, mas conta mais detalhes disso aí, Francisco. Tá, Que negócio tá, era esse? Dá nome tá. aos bois, me Isso. dá o detalhe do convite, que aqui é uma aula. Começa a aula aí. É o que eu falo, Bisael, seja profissional. Esse casal hoje ele não faz mais um multinível, ele simplesmente se viu como um veículo para trazer o Francisco Muniz e Josiano Muniz como triplo diamante desse mercado. Mas eles foram profissional naquele momento. Eles tinham um cartão de visita, tá? Por que um cartão de visita ser profissional? Porque eles fizeram contato com minha mãe e deixaram o cartão. Daquele cartão eu entrei em contato com eles e marquei para conhecer o negócio. Imagine só se ele tivesse aparecido lá e não tivesse deixado o cartão nenhum, eu não tinha contato dele, não sabia onde que morava. Muitas pessoas hoje faz isso. Faz um contato, mas não pega o número e nem deixa o seu. Vende um produto e não deixa contato. Isso é não ser profissional. Então eles deixaram um casal chamado Rita e Nelson, tenho contato com eles até hoje, e eles chegaram, a Rita com um lenço, que a empresa pedia isso, o Nelson de gravata, tal, num carro todo plotado, uma bolsa de perfume desse tamanho, assim, com 20 perfumes de 50 ml, em perfumaria, uma empresa chamada Atlanta Network, que teve no passado, do Dr. Carlos Dourado. E a gente viu, eu vi aquele modelo, eu falei, que modelo interessante. Isso foi lá em 2010, lá, um modelo interessante. Eu estava procurando algo para vender, para ter uma renda a mais, para suprir a necessidade da renda dela que tinha caído. Eu tinha só a minha, a gente estava acostumado a viver com duas rendas, e tinha comprado uma casa financiada pela Caixa, tinha um carro financiado, nem todo bom brasileiro, tudo financiado, e a gente já tinha aquela renda para pagar essas contas. Como que eu ia arcar com essas contas se caiu para 60% do que eu ganhava? Então, eu estava procurando, e a Rita e o Nelson veio e mostrou. A gente foi até a empresa que ficava em Atibaia, foi até a empresa, conhecemos a empresa, e naquele tempo, o legal é que há 15 anos atrás, a entrada naquela empresa era de R$ 2.500. Hoje a gente fala da entrada da nossa empresa, é muito A baixo, gente está falando há quanto tempo atrás? há 15 anos. Há 15, 2.500 há 15 anos atrás era muito mais dinheiro do que Eu hoje. tinha que pagar uma. O conjunto dava R$ 2.500 com tudo. Era uma taxa, Uma tchau. Isso numa empresa de perfumaria. Perfumaria, e tinha alguns produtos naturais. E aí a gente aderiu, estava sobrando dinheiro, não estava. A gente foi lá, pegou 13º que tinha, férias que tinha na empresa e investimos no negócio. Só que naquele momento eu aprendi muito naquela empresa sobre vendas, porque eu nunca tinha vendido praticamente nada e eu comecei a vender dentro da empresa que eu trabalhava. Mas por que você, quando bateu o olho no plano, quando a pessoa te apresenta, você diz, é isso que a gente vai fazer? Eu quero esse detalhe da decisão. Como é que virou isso para você? Me despertou aquele plano, depois eu fui até a empresa, depois eu participei de uma reunião, por isso que é interessante o sistema, tá? Fui até a empresa, participei de uma reunião, e na reunião, o líder estava lá na frente, lá em Jundiaí mesmo, o líder saía de São Paulo, ia até Jundiaí fazer essas reuniões, fazer essa apresentação, e era no Sindicato dos Bancários. Ele me falou uma frase que entrou na minha cabeça e depois foi pro coração. Cabeça, coração, aquilo ficou comigo mesmo. Ele falou, olha, além de todo esse plano, você ganhar, gerenciar uma equipe, ajudar pessoas, você pode ganhar um cruzeiro com acompanhante, tudo pago. E ele falou uma coisa bastante interessante. Ele falou, um homem ou uma mulher não pode morrer sem fazer um cruzeiro por uma empresa de multinível, porque é uma equipe, é um grupo, todo mundo contente, brincando, alegre. Não é você comprar, é conquistar. E aquilo ficou na minha cabeça e veio para o coração, cabeça, coração. E eu coloquei no livro dos sonhos, esqueci de trazer hoje, mas tem um livro dos sonhos, tá? Olha. Lá, cruzeiro. A minha conquista, eu quero conquistar um cruzeiro. Fiquei 2 anos nessa empresa, a empresa fechou, e quando eu fui para a FLP, a empresa norte-americana, não tinha cruzeiro. Então eu peguei esse livro dos sonhos e guardei. Só que já estava na mente e no coração, mente e coração. Eu guardei. E o que aconteceu? A gente conseguiu, vamos falar um pouco mais para frente, sobre os cruzeiros, né? Que a gente já conseguiu na nossa carreira. Mas naquele momento que me chamou a atenção foi o quê? A liberdade. Porque eu trabalhava, não ganhava ruim, eu ganhava bem, não ganhava mal, eu ganhava bem. Só que eu não tinha liberdade, eu acordava 4 horas da manhã, entrava às 5. Imagina só quem acorda às 4 horas da manhã, entra às 5, chega em casa às 4,
com muito sono, e aí você dormia a parte da tarde, chegava à noite, dormia novamente, acordava no outro dia, Fazia 12 horas. isso de segunda a sábado. Muitas vezes a gente fazia 12 horas. Eu e a Josi trabalhávamos na mesma. Ele entrava às 5, eu fui às 5 da tarde, eu entrava às 5 da tarde e Isso saía. antes de você ter sido demitida, né? Isso. Antes de ser demitido, ele entrava às 5 da manhã, saía às 5 da tarde. Eu fazia o horário inverso dele. Eu entrava às 5 da tarde, saía às 5 da manhã. Então, bem dizer, a gente só se via A troca de turno. na troca Depois de que você foi demitida aquela vez, você não quis mais saber. Isso, foi por isso que Dedicou a vendas. Isso, é por isso que eu falei pra ele, eu não quero mais, porque a gente não tá sendo mais um casal, a gente tá sendo colega dentro de casa. Porque um saía, o outro entrava, um saía, o outro entrava. Aí eu decidi pela liberdade. Isso. Pela liberdade de tempo. Mas aí foi a liberdade de Que tempo. idade você tinha nessa época? A gente tá falando 15 anos atrás ainda? 15 anos atrás. Aí Então ainda trabalhava enquanto você já estava iniciando a trajetória no marketing de rede. Isso. O que chamou mais atenção no início do marketing de rede, Francisco? Qual foi assim, consumir o produto, a venda, a construção da rede? O que mais chamou atenção para você no primeiro momento? No primeiro momento. Uma renda extra, algo a mais. Eu precisava naquela época, de R$1.000 a mais para poder pagar minhas contas. Então eu precisava de R$1.000. E depois de um tempo você foi entendendo o plano e o plano te abriu a mente para você crescer profissionalmente, pessoalmente e financeiramente. Então, eu que não tinha muito mesmo, não tinha muito estudo, não tinha estudado muito, então, qual a minha possibilidade dentro da empresa que eu trabalhava, chegar à chefia? Mínima. Tá? Eu tinha amigos que estavam fazendo faculdade, tinha terminado, mas tinha 10 com uma vaga só. Então, eu tinha chegado num patamar que não dava mais para sair dali. É tanto que amigos meus que ficou lá não saiu. Continua, tem pessoas até hoje trabalhando lá, continua no mesmo cargo, com faculdade, formado. Então, eu queria o quê? Um crescimento. E o multinível me mostrou que tinha um crescimento. Eu poderia crescer o tanto que eu me dedicasse. Meritocracia. No tradicional, não funciona muito a meritocracia. Funciona até um certo nível, depois tem outros fatores. No multinível é meritocracia. Não adianta o cara chegar aqui, eu fui, o copo cheio, não vai adiantar. O copo tem que estar meio vazio ali, meio cheio, para poder você completar com ensinamento, com aprendizado. E a Josi apoiou desde o começo? Sim, sempre. Que é um desafio também muito grande nos casais. Alguns momentos ela duvidou, alguns momentos ela duvidou. Mas é normal isso aí, né? Porque, gente, apoiar o início de um empreendimento que não é, assim, a mente, a gente pode até abordar sobre isso, a mente das pessoas é forjada para o caminho sempre que todo mundo pensa. Sim. É aquela coisa, né, de a escola normal da vida, né? Então, empreender, por mais até acredito que o brasileiro ele até é empreendedor, mas ele não é empreendedor nato, no sentido assim de ser um administrador de negócio. Então você percebe muita gente também que acaba botando os pés pelas mãos, ou não tem persistência, perseverança. Mas a Josi ele apoia, mas você mexia também com o produto, aprendeu sobre o produto? Sim, eu mexia no começo, igual ele falou. O Francisco ele sempre teve, vamos dizer assim, uma visão de águia. Ele sempre enxerga lá na frente. Às vezes o que eu não enxergo, que eu demoro um pouquinho. Aí eu sempre falo assim, é isso. Tem certeza? Tenho. Então vamos botar a cara na frente, vamos. E você confiando na visão. Na visão dele, sempre ali, sempre dava certo, mas algumas vezes que eu duvidei, não foi nem por causa nem dele, foi por causa, às vezes, que você se dedicou tanto ao negócio, criou alguma coisa, o negócio não saiu do jeito que a gente queria, e você acaba duvidando, né? Que a gente é humano, então. Lógico. Mas aí ele chegava, não, vai dar certo, vamos embora, né? E a gente sempre nessa luta. Poxa, eu quero agora. Você está me despertando aqui. É porque assim, o que eu abri aqui a live, a nossa podcast Moments Talks falando, né? Chamando você de faixa preta. Então, pessoal, alguém guardou essa informação. Que negócio de faixa preta é esse, né? Não é que ele não é que ele toma faixa preta, é que ele é faixa preta. Não é tarja preta, não. É tarja preta. Então, em que momento você juntou artes marciais com essa história toda? Falando um pouco disso aí para a gente dar um tempero aí. Tá. Em 94, eu cheguei em 96, eu comecei numa empresa que meu tio trabalhava no ramo de plástico. Então, eu entrei lá
E lá tinha um professor, tá? Que se tornou meu amigão, hoje meu irmão. Ele dava aula no Grêmio, no clube da empresa. Tem um clube recreativo e ele dava aula 3 vezes por semana lá, de karatê. Cara, Karatê. E aí, eu como jovem, antes de casar, eu gostava de clube, gostava de dançar, né? Então, todo domingo a gente tinha uma domingueira que a gente saía no tempo do flashback, então era bastante interessante. Eu dançaria muito bem. opa, E aí a gente ia dançar. E naquele tempo tinha uma coisa boa, dançar, a gente dançava bastante, mas tinha uns grupinhos que gostavam de uma encrenca, e um dia, sem eu buscar encrenca, que eu nunca busquei encrenca, tá? Começou uma briga lá dentro do salão, eu me apanhei de graça, sem saber o que estava acontecendo, apanhei. E naquele momento eu trabalhava nessa empresa e tinha uns amigos que treinavam. Aí eles chegaram para mim, Francisco, você precisa treinar alguma coisa, cara. Você tomou uma porrada lá, tal. Mesmo se você não estava participando da briga, mas você... Eu falei, pô, é um sonho meu. E fui assistir um treino. Antônio Mendonça era o professor. Eu comecei aquele trabalho. E tudo que eu começo, Bisael, eu não começo para brincar. Se eu começo é para valer. Você fala assim, vamos fazer isso, Francisco. Se eu não tiver tempo, eu não faço. Abisael, não é o meu momento. Não vou fazer porque não é o meu momento, eu não consigo me dedicar. Agora, se eu falar que vou fazer, eu vou fazer. Vou fazer até dar certo. A não ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho, não vai dar certo, mas a gente para. Então, começamos eu, mais umas 5 pessoas, e começamos a treinar, começamos a participar de campeonato, e eu descobri o jeito para a coisa. A gente começou a participar de campeonato, trazer algumas medalhas, a empresa a gente começou a sair no jornal da empresa, de medalha, Francisco Muniz, e eu era um dos menos graduados, e eu trazia medalha, os mais graduados às vezes não traziam. Mas com isso, eu cheguei ali na quarta faixa da graduação e saí da empresa, fui demitido da empresa, e aí eu fui buscar outra academia, tá, no centro de Jundiaí, que era a filial, que era a matriz da onde a gente treinava, e voltei a treinar. Só que com isso, quando eu cheguei na faixa marrom ali, eu casei. E aí casei, mudei de empresa, comecei a trabalhar em turno, e aí casamento novo, empresa nova, eu dei uma esfriada. E cheguei na marrom, treinei aí uns 6 anos, 7 anos, cheguei na marrom, depois fiquei uns 2 anos parado, voltava, ficava um ano treinando, um ano parado, e fiquei aí 20 anos na marrom. 20 anos, marrom, a marrom é a terceira parte. É a última faixa para chegar na preta. Última faixa para chegar na preta. Caramba, Isso. 20 anos. 20 anos. Aí há 5 anos atrás eu decidi, eu falei, eu vou voltar e vou cumprir o meu ciclo, que é no mínimo chegar na preta. E aí há 5 anos eu comecei com ela, falei, eu vou voltar. Eu falei, vou voltar. Voltei. Incentivei você. Isso, a Júlia incentivou. Falei, E a vai, gente... faz pra preta, que era o sonho dele ser faixa preta. Aí eu me Isso. incentivei, falei, vai, volta, Aí a gente... termina seu sonho, que é bom quando a gente. Boa. Aí eu treinei 2 anos na pegada, já tinha o conhecimento, era só pegar de novo o condicionamento físico, e aí faz 3 anos que eu sou faixa preta formado. Mas da primeira aula até hoje são 30 anos que a gente treina. No passado não tinha internet, então a maioria não sabia. Hoje, com internet, de 5 anos para cá, eu comecei a postar alguma coisa. Eu tenho páginas que falam sobre isso, tenho 50 mil seguidores no TikTok, falando sobre a arte. E O que é o arroba lá? depois eu passo. Tá bom. E a gente fala sobre isso daí. E voltei a treinar. Esse ano a gente está com o objetivo de treinar para fazer para o segundo grau da faixa preta. Quando você faz para preta, você tem 2 anos para treinar forte para fazer para o segundo grau. Eu estou há 3 anos. O ano passado eu dei uma diminuída para focar no meu objetivo do marketing. Dei uma diminuída assim, não ia 3 vezes por semana, uma vez por semana, mas esse ano eu quero focar, treinar um pouco mais forte para fazer para o segundo grau da faixa preta, porque o meu objetivo agora é chegar no quinto Dan da empresa, da arte, principalmente que eu sou triplo diamante, então eu preciso chegar no terceiro grau, pelo menos aí. E aí essa é a história. Hoje eu já não participo mais de competição, quase 50 anos, a gente acaba não participando quando está ficando
ou no Master aí, né? Melhor não, para não se machucar. A gente treina, dá um pouco de aula dentro da academia. Não tenho academia, eu dou aula quando falta professor, quando falta alguém mais graduado do que eu, a gente acaba puxando o treino ali. Mas eu faço isso dentro da faixa verde lá atrás. Eu já puxava treino. O povo tá achando o quê? Um momento parece que tem faixa preta nos triplos aqui, rapaz. Mexe com a gente aqui que vocês vão ver. Então, quando vocês me veem andando com o Francisco por aí, se cuida, viu? Segurança. Não, que legal, parabéns, poxa, que bacana isso, né? E o que que mais, assim, assim, se você pudesse trazer um grande ensinamento, ou alguns ensinamentos que as artes marciais te ajudaram na tua vida, o que que você falaria sobre isso, Vamos Francisco? começar aí. É, Eu entrei, lembra que eu falei que eu entrei por causa que eu tinha apanhado num clube lá, Sim, e depois disso eu não briguei com ninguém mais na rua. Eu não briguei naquele dia, mas não arrumei mais nenhuma confusão. A arte marcial te traz uma paz de espírito e te traz inteligência emocional, os ensinamentos aí dos povos do Japão, oriental, eles te trazem uma paz que se você chegar para mim e quiser brigar comigo, eu não brigo com você. Eu vou te entender. Eu falo, calma, Abisael, calma. Não, não, mas eu quero quebrar. Calma. Como que a gente pode resolver isso daí sem partir para uma agressão? A arte marcial te traz isso. Ah, tem uma arte marcial que é diferente. Então, não é a arte marcial que é diferente, é o professor que está passando algo de errado para você. A arte marcial, ela te fala, enquanto você não tomar uma agressão física, não parta para briga. Ah, mas o cara está me xingando, está falando no trânsito, está mandando eu ir para aquele lugar. É verdade o que ele está falando de você? É. Então, não está falando mentira. É verdade? Não é mentira. Então, você vai se preocupar porque é filho de não sei do que. Sua mãe é isso? É. Tá falando, não tá mentindo. Não é. Não é com sua mãe que ele está falando. Deixa ele ir embora. Deixa ele passar. Então, hoje, a gente enfrenta situações que as pessoas falam, que as pessoas sabem, falam assim, por que que você não se estressou com aquele... esperança, né? Por que você não se estressou com aquela pessoa? Falei, mas que? Ela tá apenas xingando. É algo dela, não é meu. Agora, eu aviso para ela, se ela partiu e falou, você tem certeza que é isso que você quer? Não é que eu vou te machucar, a gente vai se machucar. Isso não é bom. A ferida nunca sara, tá? Então, se eu ferir alguém, aquilo vai ficar o resto da vida para ela, na alma dela, na mente dela. Então, sempre que você puder resolver as coisas sentado, conversando, está com raiva naquele momento, respira, e deixa para resolver. Em outro momento, é o que o Silvio Santos falava. Peguei uma parte que o Silvio Santos falava assim: se você tem um problema hoje para resolver e não tem saída, coloque ele na gaveta, dá um tempo. De repente, daqui a 2, 3, 4 meses, ele tem solução. Aí você volta, tira da gaveta e vamos resolver. Se tem solução, vamos resolver. Se não tem, arquiva ele. Vamos deixar um pouco para frente. Isso pode ser um problema de saúde. A medicina hoje não tem a cura para um determinado tipo de doença. Mas tenta se manter vivo, daqui a 6 meses aparece uma vacina, uma cura. Não adianta você, eu vou morrer. Você vai morrer mais rápido. Tá? Você vai mandar o hormônio errado para o quanto errado e vai causar um problema maior. Então, a arte marcial me ensinou a ser calmo. Ser calmo. Isso é uma das coisas. Resiliente, sentar para ouvir, entendeu? Não ser dono da razão. Tá? Eu posso chegar para você, mas eu não concordo, mas eu tenho que ouvir você. Então, se você não concorda, mas ó, é isso, é isso, é isso. Aí, de repente, daqui a pouco, eu falo, agora eu entendi. Agora eu entendi. Você queria colocar, falei, concordo no momento, agora eu estou cuidando. Isso é um grande aprendizado que a me trouxe e traz até hoje. Pô, excelente, parabéns, grandes ensinamentos aqui compartilhando, hein, Jô? Viu com uma conversa com ela? Deixaram falar essas coisas que a gente vai conversando aqui, e vai extraindo, né, essas pérolas aí. Eu fiz alguma colinha aqui no celular, não estou usando nada. O celular está aqui sem rádio. Esquece que sai. Ó, o que importa aqui é o que sai de dentro do coração, essa espontaneidade. Eu acho que é isso que as pessoas querem de verdade saber, que a gente vai falar aqui, sem ser aquela coisa engessada, chata, né? Aquela coisa
previsível. Aqui, no Moment Stocks, a parada, ó, vou naquela do meio lá, ó, traz lá pra gente, ó, Diegão. Ó, aqui tá bonito, tem até um retorno. Olha aí, ó. Diegão arrebentou aqui, ó. Olha só, aqui não tem previsibilidade, você não consegue imaginar para onde vai a conversa. Lá nos outros anteriores que a gente estava anunciando a convenção, você sabia que a gente ia promover a convenção no final. Provavelmente você já tinha essa lá no final. Mas aqui a história ainda tem muitos desdobramentos importantes. Por quê? Você acredita de verdade que a história de um campeão, ela é simplesmente, comecei a mostrar plano e virei triplo diamante, é assim? Então, espera que tem coisas interessantes para a gente tratar aqui. Agora eu quero saber o seguinte, começou a mexer com o produto e tal, e aí ela ficou frustrada que o negócio não deram tão certo, ficou meio assim porque, talvez é esse produto, é aquele produto. Esse primeiro negócio que você fez, você chegou a graduar, formar equipe também? Então, esse primeiro negócio tinha um primeiro nível da empresa, era o bronze. E o bronze não era. Você tinha que engajar duas pessoas. Duas pessoas com esse kit de mais de R$ 2.000, você e mais duas pessoas. E eu procurei, não tinha treinamento, eu não consegui. O que eu fiz? Peguei minha mãe, que na verdade foi minha mãe que meio que apresentou por tabela o negócio para mim. Peguei um kit para vender todos os meus produtos, comprei um kit no nome da minha mãe, passou uma pessoa vendendo produtos de limpeza, falei com ela, mas esse é muito dinheiro, eu não quero comprar tudo isso, peguei ela, fiz o cadastro dela, comprei meio kit e graduei no primeiro nível com esse macete, com essa estratégia. E cadastrei novas pessoas? Cadastrei mais umas duas, mas não foi. Mas eu aprendi a trabalhar com pessoas, a falar, a perder Tinha treinamentos nessa época? Tinha um treinamento, só que a gente começou ali, em Jundiaí tinha 2 graduados um pouquinho acima do terceiro nível, é como fosse aí um Mas 15K. ainda não era aquela escola do multinível. Um 15K, e aí a gente aprendeu pouco, mas foi o start, foi o início, até que eu vi começaram a falar nos treinamentos dessa empresa, quando a gente ia até a empresa, tinha o rally, naquele tempo chamava muito rally, né? Tinha um rally daquela empresa, e o pessoal começaram a falar de uma empresa norte-americana que estava no Brasil, que tinha um produto, que o produto não era bom. Por isso que eu falo, não fale mal do seu concorrente. Se não tem nada para falar, fica quieto. Se alguém perguntar, fale os pontos positivos, ou fale, eu não sei como é que funciona lá, mas deve ser uma boa empresa. E nos treinamentos começaram a falar mal dessa empresa, tentando blindar. Isso, blindar. E aquilo ficou na minha mente. Eu falei, será que é isso mesmo que falaram? Estava começando na internet, eu comecei a pesquisar. E a internet começou a entregar ali, e eu vi muita gente falando bem do produto e tal, e tal. Eu peguei, rastreei se tinha algum distribuidor na minha cidade, na cidade de Jundiaí. Não tinha na cidade vizinha, cidade de Itupeva. E eu rastreei, entrei em contato com o telefone e fui até a casa desse casal, para ele me mostrar. E eu gostei do que eu vi. Você Busquei o meu patrocinador. Que isso? Busquei o meu patrocinador. Uma época sem redes sociais. Eu sempre fui desse jeito, tá? Eu sempre busquei os meus patrocinadores. Eu sempre busquei, tá? E eu fui até o casal muito humilde, de uma igreja e tal, e mostrou para mim, eu gostei. Vim até São Paulo, ficava a sede da empresa, até hoje fica uma filial, cruzamento da Paulista ali, próximo da Paulista, Abílio Soares e tal. E eu fui até lá, conheci uma estrutura norte-americana, estrutura gigantesca. Também a entrada era R$ 2.000. Eu já estava naquele ritmo. Pode falar empresa, produto, aqui não tem. Não, é FLP norte-americana. Eu lembro. Ainda não era Forever nessa época. Forever Livre, FLP. Forever Livre Products. Então era Forever Livre. A gente começou a tomar o aloe vera, começamos a tomar os produtos, excelente produto. Montamos uma rede. Tá? Chegamos ao nível de gerente naquela. Não tinha diamante, o diamante é um degrau como fosse imperial aqui, né? Empresa norte-americana, mas tinha um degrau de gerente, e a gente focou naquele degrau
A gente motivou a equipe a fazer 4CC, 5CC, que eram os créditos lá, e Caixa crédito. caixa crédito, CC, caixa crédito, e a gente chegou, tá? É tanto que esse casal, eles eram gerentes Sori, já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha ganhado, o maior bônus dele era 18 mil. Eu falei, nossa, quando que eu vou chegar num ganho de 18 mil? Tá, que é o que eu quero, é sair 18 mil no mês. Aí eu quero isso daí. E a gente não chegou nessa empresa 18 mil. Cheguei nessa empresa a ganhar o mesmo que eu ganhava no tradicional. Mesmo que eu ganhava no tradicional, meu salário que eu ganhava no tradicional, eu cheguei a faturar um pouquinho mais ali. Foi nesse tempo que eu fiz uma coisa, pedi para mandar embora. Na empresa no tradicional, eu tinha 10 anos, pedi para mandar embora, eles deram bom funcionário, demoraram um ano para me mandar embora. A gente não vai te mandar embora, até que chegou um momento, não, já que você quer, a gente vai te mandar embora. Para que eu desenvolvesse o marketing multinível 100%. Porque no marketing multinível você já estava consolidando já a Sim, tua. mas trabalhava no tradicional. Ainda tá. Isso é uma dica bem importante, eu achei, para a gente passar. Que tem gente que fica pensando como vai conciliar. O marketing multinível, no início, ele vai servir em paralelo, Plano B. mas em algum momento, fazendo bem feito, tendo um bom patrocinador, ou você participando bem né, dos treinamentos, pode ser que, e muito provavelmente será, depende apenas da pessoa, o marketing rede deixará de ser um plano B e poderá se tornar um plano principal. Sim. E é o momento de tomar a decisão correta, que Sim. você fez muito serenamente, né? Sim. Aí chegou um tempo, eu desenvolvia dentro da empresa, eu vendia produto na hora do almoço, todo mundo ia assistir televisão, jogar bilhar, e eu ia demonstrar produto. Cadastrava pessoas lá dentro, chegava em casa, já não ia mais dormir, 3 horas, tomava um banho, ia visitar salões, ia visitar comércio, sabadão, visitar comércio, demonstrar produto, fazer caixa crédito. Naquele tempo a gente tinha que fazer caixa crédito. Nós éramos os da família, aqueles chato que nunca participava de nada. Só pensa em trabalho, vocês não vêm mais em reunião de família, mais em churrasco de família. Olha, Então, você vê como que as pessoas pensam, né? E a gente estava pensando naquele momento, a gente estava pensando no nosso futuro, porque a gente tinha. um jovem casal ainda, né? Sim. Sim, a gente tinha pouco tempo de casado, uns 3, 4 anos só de casado, eu Sim, acho. pô. Era pouco tempo. Legal, hein? Construindo, né? Na prática, né? Na prática, a gente construiu ali, ficamos um bom tempo. Aí teve um momento, por que a Francisca saiu dessa empresa? Teve um momento ali que alguns produtos da empresa foi travado no Brasil, parou de poder comercializar no Brasil, por algum motivo que a Anvisa viu lá alguma coisa na composição, não é que era ruim, é tanto que um ano depois voltou. Um ano depois voltou, foi tudo liberado. E esse ponto que eu quero falar para ti aí, Francisco, porque assim, a Forever formou muito. Eu sou estudioso da escola americana, Herbalife, Forever, Amway, sou aficionado pelo sistema de treinamento dessas empresas e quando eu decidi me tornar um especialista do mercado, eu fui atrás bem direto da fonte, né? Sim. Então, e eu tive acesso, logo no início da minha história do multinível, a lideranças que vieram da escola de Forever e exatamente nessa janela que a Anvisa trancou um produto, é que colocou ele em teste. Em teste, Ele liberou isso. porque ele validou. Sim. Mas nesse período, que era o carro-chefe da empresa, imagina você, o seu negócio, sua renda, por que você vai ficar um ano esperando, né? Então, o mercado brasileiro, as empresas nacionais, principalmente, foram irrigadas com lideranças muito preparadas. Que eu acredito que o seu caso também foi nesse momento, um cara preparado, de uma escola boa, eles precisavam procurar uma outra oportunidade para desenvolver aquilo, o marketing de rede, né? Sim, o produto representava 60, 70% da nossa equipe. Então, imagina, é só cair para 30%. Como você consegue fechar essa conta? Não consegue fechar. Então, a gente ficou um tempo ainda, e uma empresa norte-americana muito séria, na hora que passou na TV, estava proibido a revenda desse produto, a gente correu no outro dia cedinho na empresa, vendo que tem. Não sai um produto daqui. Não sai um. Lacra tudo e deixa até liberar. Não vamos vender aqui, sair pela. Não, lacrou tudo. A gente queria comprar o estoque que tivesse no Brasil. Todo mundo queria comprar o estoque que tivesse no Brasil. Mas ela não vendeu. Falou: quando a gente tiver o aval, o selo, a gente volta. Vamos trabalhar com o que a gente está liberado no país. Então, naquele momento, que nem você falou, muitos líderes como eu saímos para procurar outras empresas, e foi no momento que começou. Aí eu lembrei, eu falei: a primeira empresa que eu fiz
tinha perfume, e eu sei trabalhar com perfume. Eu sei trabalhar com perfume. E aí a gente começou a procurar as empresas brasileiras que começaram a trabalhar com perfumes no Brasil. E aí a gente encontrou e voltamos para o mercado que a gente já sabia trabalhar, já tinha equipe querendo na área de perfumaria. A gente voltou para o mercado novamente. E você gostava dessa área de perfumaria também? Gostava Teve dessa. mais facilidade de movimentar? Sim, Imagina, você tinha uma escola que, cara, assim, nós falando aqui, as empresas americanas têm que tirar o chapéu, porque o produto é de altíssima qualidade, mas tem um produto com mais dolarizado, que tem uma tecnologia maior, um custo maior agregado. Quem consegue implementar um negócio desses, vem para as empresas brasileiras, você vê que mamão com açúcar, né? Como se diz, né? Não fácil. a gente tem aqueles CDs da. Você falou da Emory, eles vendiam, né, amor? A gente tem. Planet, Isso, a Planet, gente tem sistema os CDs da Planet. Pronet, que a gente estuda. A gente tem. E Tem todos esses áudios guardados e A gente tem. material precioso. Então, pra gente foi muito depois que a gente veio para Forever e teve que voltar para o perfume, pra gente foi muito mais fácil porque foi uma escola. Foi um pouco difícil da gente sair do ritmo, porque, entre aspas, assim, porque Forever você tem que ter uma postura mesmo, igual Mary Kay. Você tem que ter uma postura para trabalhar, para Code, isso. Mas pra gente foi mamão com açúcar sair de Forever e vir para perfumaria, que é uma área um pouco mais fácil para você poder estar aprendendo, para você. Perfume, só vendeu, né? Não tem É a lógica. pessoa que compra, não é você que vende, né? É, isso, um perfume você consegue, por isso que a gente tem os Uber aí que está hoje aí no mercado, vendendo muito produto numa corrida de 5 minutos. 5 minutos ele consegue vender um produto. Agora um produto Isso a gente nutracêutico, está falando há quanto tempo atrás? Esse momento do que você fez essa transição? a transição 2013. 2013. Então, você estava continuando falando da questão da facilidade da venda no Uber, né? A venda do Uber. Um perfume você consegue vender em 5 minutos numa corrida de Uber. Agora, um produto para a saúde é difícil você vender em 5 minutos dentro de um carro. Você precisa explicar, falar, convencer a pessoa que não vai fazer mal para ela. Mas, Francisco, você está falando que o nutracêutico é ruim no multinível? Não, é maravilhoso. Como mais um produto juntamente no seu portfólio. Agora, se for 100% só a nutrição, é muito bom, mas você precisa se profissionalizar, você precisa ter sentar para aprender muito mais do que um perfume. Sentar para aprender muito mais Com sobre um perfume. certeza. E nesse processo, 2013, que você começou na perfumaria, então, voltou para a perfumaria, na verdade, né? Quer falar o nome do projeto, da empresa? A gente fez, nesse período, foi no período que começou, a gente começou, a gente fez um pouquinho, pode falar? Pode. Ampessência. Fez a Ampessência? Fizemos Ampessência. Ampessência eu não me graduei tão alto. 2013 foi uma explosão, né? Eu não graduei muito alto, porque logo em seguida chegou as pirâmides financeiras, não sei se você lembra. Bebom e não sei o que. Começou a chegar isso aí. ele ficou doente na época, a gente teve que se dedicar um pouco. Então, o que acontece? A gente teve essa passagem por ela, só que logo em seguida a nossa liderança de Jundiaí foi tudo para essas empresas. E a gente ficou sozinho. E aí, perdido. Por quê? Imagina o centro de distribuição, você não tinha condições de montar um centro de distribuição e fechou. E aí, aonde vai buscar? Não tem. Se quiser ir buscar na sede da empresa em São Paulo, você que sabe. Então, fechou as portas. Então, a gente teve um período Influência no mercado, né? complicado nesse período. Então, a gente foi para a Rinodê, a gente fez Rinodê, a gente foi diamante na Rinodê, batemos diamante, temos uma passagem por lá, a gente tinha 3 meses para ir no cruzeiro, e a gente conseguiu ali 2 meses, não conseguimos o terceiro mês, também teve algumas coisas que aconteceu, não quero abrir muito, foi algo pessoal que aconteceu ali. Foi pro Cruzeiro? Não, tá nesse não. Cruzeiro lá não. E aí, logo em seguida, a gente conheceu uma empresa que trabalha com perfumes de bolso, uma das pioneiras no Brasil. A gente fez parte dela, a gente foi o primeiro cruzeiro que a gente fez nessa empresa, a gente agradece, tá? Em 2019. Mas antes disso, eu tenho uma história de superação. Podemos contar? Vou contar e depois passar para minha esposa. Superação de saúde. Tá? A gente já tinha ganhado um bom dinheiro, já estava bem financeiramente estabilizado,
e veio não sei se é o destino, não sei, pregou uma peça na gente. Minha esposa ficou doente. Nesse tempo a gente já tinha uma casa, tinha um carro, tinha dois carros na garagem, na verdade, e estava estabilizado. A minha esposa tinha acabado de perder a mãe dela, com uma doença gravíssima, e ela caiu um pouco em depressão. Com isso, 3 anos depois? Isso, 3 anos depois eu descobri que eu também estava com câncer. Eu perdi minha mãe com 49 anos, com câncer. Aí, depois de 3 anos, nesse meio tempo, eu perdi minha mãe, entrei em depressão. Aí, eu sempre quis ter filho, sempre quis ser mãe, sempre quis ser mãe. E o Francisco sempre segurava a barra, não, agora não, agora não. E eu sempre quis ser mãe. Até que ele viu que eu entrei em depressão, ele aqui, eu estava de idade, mas não tanto, né? Mas ele aqui fizeram os exames e vamos ter um filho agora, já que você perdeu tua mãe, você está se sentindo sozinha, tal. E nesse meio termo, eu descobri que estava com câncer, não o médico. Eu. E todo mundo ficava assim, é coisa da sua cabeça. É coisa da sua cabeça, porque você perdeu tua mãe. Eu falava, gente, não é. Não é. Aí até que eu fiz todos os exames e constatou que eu estava com câncer. Aí é onde foi quando começou todo o meu tratamento de câncer, tive um câncer de mama, né? Um câncer de mama muito agressivo, 2016, isso? 16. 2016. Um câncer de mama muito agressivo. O médico mesmo fala que eu sobrevivi por um milagre. Porque ele era muito agressivo. Em 3 meses, tipo assim, o que estava do tamanho do caroço de arroz, ele estava do tamanho de uma laranja. Em 3 meses, questão de 3 meses. Então foi um câncer muito agressivo. Passei por um tratamento muito agressivo. Perdi cabelo, assim, foi uma das piores fases da minha vida, entre aspas, e também uma das melhores. A pior por eu ter ficado doente, mas ao mesmo tempo meu marido ficou do meu lado. Eu tinha meu maior apoio, meu esposo. Foi meu maior apoio. Eu não tinha mãe mais, né? Então, meu pai, eu tinha pouco contato com ele, apesar de a gente conversar, mas eu já morava em outro lugar, morava em outro bairro, ele em outro bairro, então a gente não tinha muito contato. Mas aí a gente passou, tive que a metade dos medicamentos são muito caros. Então foi onde a gente teve que vender carro, vendemos outro carro, tivemos que vender casa. Aí foi os piores anos das nossas vidas, que tudo que a gente conseguiu construir, que a gente conseguiu ganhar, a gente perdeu em 3 anos. 3 anos. 3 anos de tratamento, 3 anos, eu digo assim, entre tratamento e acompanhamento. Porque é muito caro sempre, os medicamentos para você comprar. E o SUS não te fornece. Por mais que eu tivesse convênio, nem o convênio te fornece. Então, você tem que comprar. Então, você tomar hoje uma injeção, pensa, uma pessoa tomar uma injeção de mais ou menos 2.000 na barriga durante 4 dias. Quanto que não dá isso durante você fazer o tratamento durante 3 meses? Fora os medicamentos, restrições alimentares. Então, exames que às vezes o convênio não cobria, você tinha que pagar particular. Hoje a tecnologia está bem mais avançada, mas na minha época a tecnologia estava avançada, mas não era tanto hoje. Mas foi bem punk. O convênio que subiu bastante, né? Ficou bastante caro pra gente. Foi. Meu convênio, eu comecei pelo meu exemplo. Nosso convênio era, na época, R$ 300. De R$ 300 ele foi para R$ 1.000. Depois foi para 1.500. E aí, Então foi E bem. você mostrou para mim, antes ali no almoço, né, fotos suas, naquele processo. Eu queria que tu contasse esse detalhe aí, né? Se você se sentia à vontade. Naquele processo que você, como você encarou, né, o momento em que você também decidiu, né, de cortar o cabelo, e eu vi fotos suas também em eventos, né? É, é impactante, né? Logicamente, imagino um momento difícil na vida de vocês, mas eu percebi uma força muito grande naquelas fotos ali. Você sorrindo nos eventos, acompanhando Francisco. Foi assim. Eu aprendi muito com a morte da minha mãe, né? Que ela sofreu muito. Por mais que a minha mãe foi uma pessoa muito dura comigo, eu digo que a dureza que ela foi comigo, eu agradeço ela pelo fator dela ter sido dura comigo, foi porque é a pessoa que eu me tornei
o meu caráter, entendeu? A dureza, a firmeza que ela tinha comigo. Te Então, forjou e te preparou, né? então me preparou. Então, eu já sabia, desde quando a pessoa, cada um conhece seu corpo. Então, quando a gente começou o início, não, vamos engravidar, tal, eu fiquei feliz, mas quando eu senti, eu falei, não, eu tô com câncer. Então, eu já tinha todo aquele processo. Quando a médica me falou, ele, não, não é nada. Eu falei assim, é câncer. Não, eu falei, é. Quando a médica abriu para mim e falou, eu falei assim, eu já sabia. Eu, aquele medinho lá dentro tinha, mas eu tinha duas escolhas. Ou eu entrava dentro do meu quarto e ia chorar, ou eu ia lutar. E eu resolvi lutar. E lutar como? Eu aceitar. Aceitar a doença, aceitar o que estava por vir, aceitar que eu tinha que perder o cabelo, aceitar se eu tivesse que perder meu marido. Eu digo isso porque quase todas as químicas que eu ia, todo mundo falava assim, gente, você é que traz mais alegria aqui, porque eu já chegava lá sorrindo, brincando com todo mundo. Falava assim, gente, a gente já tá aqui no clima pesado, eu vou chegar aqui chorando. E grande maioria das mulheres chegavam chorando porque o marido tinha ido embora, ou o marido levava a própria amante para dentro de casa. Olha o absurdo. E ali todo mundo se confortava. E o meu marido sempre assim, do meu lado, o meu amigo. E quando eu comecei a falar com a família, eu ria e ele chorava. Eu ria, eu falava, meu filho, sua neguinha vai te dar muito trabalho. Aí quando eu fui falar para a família toda, ele começou a chorar. Aí eu não perdi os cabelos logo de início, demorou um certo tempo, levou uns 3 meses para eu poder perder o cabelo de chutado. Falou de um como é que é? Tem uns nomes lá, né? Que é vermelho, como é que é? São as quimios vermelhas e as quimios brancas. Aí cada quimio branca tem Ah, tá. o nome delas que eu não vou guardar, não sei, Não lembro não agora. lembro os nomes, mas são as vermelhas e as brancas. As vermelhas são as que perdem os cabelos. E na minha época não existia essas touquinhas que você usa hoje para poder amenizar. Não tinha. Então eu tive mesmo que aceitar. E quando eu vi que eu comecei a querer cair o cabelo, eu falei pro meu marido, espera aí que eu vou ali. Cheguei lá no salão de cabeleireiro, falei, passa o número 4. Número 3. Número 3. Todo mundo ficou olhando pra minha cara. Como assim? Eu não contei que eu tava passando. Porque as pessoas às vezes enfrentam aquilo como assim, ai, tadinha, coitada. Não, detestava que me chamam que falava que eu era coitada. Isso daí eu não gostava. Mas fui lá cortar o cabelo e ele aqui, que isso? Falei, já amenizei aqui o que ia cair, agora se tiver que cair, que caia tudo. Pronto. E eu tinha um cabelo grande, eu tinha um cabelo mais ou menos na altura do ombro, sei, a máquina fez. E sempre divertida. E outra, não peguei um centavo do INSS, não consegui nenhum benefício do INSS, não consegui nenhum benefício do SUS, nada. Eu saía daqui, ia para onde? Trabalho. Que trabalho? A médica falava assim, como você aguenta? Eu falei, não tenho que aguentar, eu preciso. Essa é a minha força. A minha força é o trabalho me dá força para eu poder aguentar tudo que eu estou passando. Então eu sempre trabalhava, às vezes eu estava mal, ele vamos para reunião, para Extrema, para Amparo, para tudo quanto é lugar. A gente viajava, eu fazia minhas marmitinhas que eu não podia comer em qualquer lugar, meus sucos, levava tudo nas minhas lancheirinhas. Mas eu sempre estava nas reuniões, em convenções, a gente tinha um projeto numa empresa que chamava Mulheres Empreendedoras, né? Que eu participava dessas mulheres empreendedoras. Então a gente dava palestra, contava, estava treinamentos. Nunca perdi treinamento em todo o meu tratamento. Nunca perdi. Sempre estava em todos os treinamentos. E isso foi a grande força, porque se você fica ali sem fazer nada, a sua cabeça começa a ficar pensando coisas. Então, eu sempre estava saindo, a gente sempre, tipo assim, no final de semana, vamos ficar em casa. Ele aqui, parzinho, vamos na festinha de um amigo, mesmo que eu não comia comida, que eu levava minhas coisinhas, mas a gente sempre estava ali conversando com um e com o outro. Mas foi uma barra bem Sempre socializando, isso. botando a cara no sol e absorvendo aí, né? Então, você não inchado, porque eu enchei. Aí eu disse, nossa, como que você aguenta? Eu falei, se eu não tenho, eu falei, não é aguentar.
Eu tenho, é, Processo. eu tenho que passar por esse processo e eu não posso me desanimar. Eu falei, eu tenho que ter forças e foi dando, fui tirando mais forças e graças a Deus está hoje aqui. O médico mesmo fala que eu sou literalmente um milagre, porque é um câncer literalmente agressivo. Da história toda de quando eu estava doente, das pessoas que estão vivas. Eu estou falando de quando eu fazia tratamento. Só tem duas pessoas vivas. Eu e um rapaz que era da Baixada Santista. O restante, tudo que a gente tem um grupo, a gente fez um grupo, todos eles morreram, teve remissão depois de 2 anos, 3 anos, e infelizmente faleceram. E só eu e esse rapaz da Baixada Santista sobreviveu. Já que você abriu, né, a conversa aqui, eu disse para ele o seguinte, pessoal, pode falar o que vocês quiserem, e se não quiserem falar, não fala. Então, o que eles estão trazendo aqui, total espontaneidade, transparência, e já que você abriu essa gavetinha agora, eu vou falar. Você me falou também que você teve um processo bastante delicado, que é a questão cirúrgica também, né? E nessa questão cirúrgica, se você quiser comentar, né, você até me falou que são várias cirurgias, enfim, isso também é algo que não é somente o tratamento da doença, também são os efeitos que envolve dentro da saúde, tudo, né? Quer compartilhar um pouco disso? Sim, são os efeitos colaterais. Igual, tem pessoas que têm a sorte de descobrir o câncer no começo e começar primeiro pela cirurgia. No meu caso foi ao contrário, porque como o médico não acreditou em mim de início, quando o médico veio a descobrir, eu já estava quase com 10 centímetros, então eu não comecei com cirurgia, eu já fui logo para a químio. Então eu já fui logo para o lado doloroso. Então eu fiz as químios primeiro, quando eu acabei as últimas químios, aí que eu fiz a mastectomia total. Mastectomia total foi por decisão minha, porque, igual eu falei, como eu já tinha passado pelo processo da minha mãe, já tinha estudado um pouco, então eu falei pro doutor, eu quero fazer mastectomia total, porque eu sei que o tipo do câncer que eu tenho, ele pode voltar se ficar alguma coisa. Então eu prefiro que retire a mama inteira. Então, eu fiz mastectomia total com esvaziamento axilar, que são as retiradas de todos os linfonodos da mama esquerda. E nisso também eu fiz um exame que ele se chama BRCA1 e BRCA2, que são as células que são mutáveis, que ele tem tendência de voltar em outros órgãos. Então, todos os órgãos que havia possibilidade dele voltar, eu retirei. Então, eu retirei primeiro a mama, depois eu retirei a segunda mama, depois eu retirei trompas, depois eu retirei ovários, depois fiz a reconstrução, coloquei expansores primeiros para não dar rejeição da prótese, fiquei 2 anos. Depois eu coloquei as próteses, aí depois a gente foi acertando a reconstrução, porque como eu tirei toda, então o médico teve que refazer a minha mama. Não é igual você tira igual da outra, não. Da outra tirou, colocou tranquilo, não precisou mexer mais. Mas a esquerda, que foi retirada 100% a mama, ele teve que refazer. Eu tirei, eu até brinco, tem um filme chamado Da Alta da Compadecida, que ele não tem lá que se ele não Não pagar, pagar, arrancava uma lapada das costas. Eu arranquei uma lâmpada das costas para poder reconstruir a mão, o tecido das costas para reconstruir. Ah, entendi. entendeu? Eu tirei o tecido das costas, né? Para poder refazer a mama. Então, minha mama ela foi toda moldada. E nisso foram quase 10 cirurgias, só nenhuma mama para chegar aonde chegou. E mesmo assim, ainda, de vez em quando, eu preciso passar por alguns reajustes, porque às vezes ela dá alguma rejeição aqui, uma rejeição ali, precisa ser ajustada. Mas isso tudo sempre é processo. O ano passado mesmo eu fiz uma, no dia 13 de novembro do ano passado, eu fiz uma cirurgia. Isso numa segunda-feira. Na terça-feira, a dona Jana estava onde? Trabalhando. Não foi, foi em 2024, não foi? Não, Foi, foi, porque agora foi a convenção, foi a convenção. Isso, em 2024. 2024. 2024 eu fiz uma dia 13 de novembro, e eu fiz a cirurgia, foi numa segunda-feira, na sexta-feira eu voltei a trabalhar. Não era para ter voltado, mas eu não aguento ficar em casa.
É uma atividade, né? É uma atividade. Eu não aguento, não aguento. Eu ligo para ele e falo, pelo amor de Deus, vem buscar. Eu não aguento ficar aqui. Ele, calma. E nesse processo todo, assim, o que que você atribui? No que mais você se agarrava? O que que mais você lembrava? O que que te deu força de verdade, assim, todo o processo? Tinha algo específico ou foi simplesmente uma vontade de viver? Quer contar um pouco desse... Porque às vezes o que ajudou você nesse momento pode ser o que também ajuda tanta gente, né? Era a minha vontade de viver, porque antes disso tudo, eu vou voltar em 2000, quando eu tinha 16 anos, acho que é 96. Em 96 eu tive uma depressão. Eu não conhecia ele ainda, eu tive uma depressão, fiquei um ano trancada dentro de casa. Eu não saía para nada, eu não levantava da cama, eu não tomava banho, eu não fazia nada. Eu fiquei um ano trancada com depressão. Um ano trancada. Porque eu vi um amigo meu falecer na minha frente, aí eu entrei em depressão. Entrei em choque, entrei em depressão. Aí eu consegui sair dessa depressão, tudo. E quando eu fiquei doente, a minha maior vontade era de viver. O que eu mais queria era viver. O que eu mais queria, às vezes, era comer alguma coisa, eu não podia comer aquilo, porque o tratamento não permitia, eu tinha toda uma restrição alimentar. Então eu falava, cara, como às vezes uma simples coisa que às vezes a gente fazia brincando, hoje eu não posso fazer. Então eu tinha vontade de viver. A minha maior força foi o meu marido. A minha grande inspiração foi ele também. Que eu falei, aqui até a morte nos separe. E Não eu deixava ela triste, né? Ela estava não triste lá, eu começava a fazer algo, que ela até ficava brava comigo. Ah, mas não tá... eu quero que você dê risada. então, Eu se eu quero fazer palhaçada. então, Eu para ela dar risada. Porque ela estava triste, eu precisava tirar ela dali de onde ela estava. minha Pensamento. inspiração era viver, querer fazer coisas que eu nunca teria feito. E meu maior medo era gente, era deixar meu marido. Te juro. Porque ele foi a coisa muito importante que aconteceu na minha vida. Vocês não têm noção como que esse homem é importante na minha vida. Eu sei que eu sou chata, que às vezes eu sou insuportável. Ele sabe disso, que às vezes eu pego na orelha, que eu falo demais, mas ele sabe o quanto ele é importante para mim. Eu sempre falo para ele, o meu maior medo é de te deixar. Que se um dia, mesmo eu com o meu maior medo, se eu tiver que morrer, que eu morra primeiro. Porque ele sabe disso, que eu não aguentaria perdê-lo. Dá licença. Oh, maravilha! Depois de uma declaração dessa, hein, Francisco? Que lindo, hein? Estava preparado para isso? Não tava pensando nisso, não. Não, Não, que lindo. Parabéns, hein? ele sempre foi assim, eu sempre pedi para Deus um homem maravilhoso, um homem compreensível, que me compreendesse, que me ensinasse muitas coisas, porque igual eu falei, pela rigidez da minha mãe, por tudo que eu sofri na minha infância, por tudo que eu passei, eu era uma pessoa muito blindada, eu era uma pessoa assim muito ignorante em algumas coisas, mas não era porque eu queria, eu acho que era uma blindagem por tudo que eu Claro. passei. Às vezes você se blinda. Autoproteção, né? Isso. E ele foi, ao longo do tempo, ele foi me ensinando que a vida não era assim, me ensinou muitas coisas. Então, tudo isso, a minha admiração por ele sempre foi crescendo, eu sempre amei ele cada vez mais, por tudo que ele passou comigo, por tudo que ele viveu comigo, por tudo que ele aguentou, por tudo que ele me ajudou no meu tratamento. Então, assim, Francisco Muniz, muita, muita gratidão por você existir na minha vida e por Deus por ter te colocado você na minha vida. Você sabe disso. Deus abençoe. Ah, que maravilha. Depois, Ó, isso aqui vai dar um dessas corte maravilhoso, hein? Vai ter que botar o Kennedy tocando sax. Aí, que maravilha. Eu confesso para vocês assim que isso me enche de alegria de ver. Eu quero dar continuidade, toma uma aguinha, isso, recupera aí a energia. Porque assim, como é gostoso assim poder participar e ouvir uma história dessas de amor, uma história de companheirismo, de amizade, porque vamos lá.
um homem empreendedor, uma mulher empreendedora, precisa de uma motivação para conseguir chegar em algum lugar, né? E a maior motivação que a gente tem vem da família, da pessoa que está do nosso lado, ou de um alvo, ou de um sonho, né? Mas a família, eu acredito que é uma base muito importante. Então, esse elo, essa comunhão, toda essa parceria que vocês têm, conta um pouco agora, revela pra gente, assim, dessa resiliência, dessa força. Então, muito obrigado por compartilhar com a gente aqui, né? Tenho certeza que muita gente que talvez esteja emocionados aqui, muito contentes por ter ficado até aqui, por estar aceitando, né, assistir esse episódio. Que agradeço, porque por mais que eu tivesse a minha família, eu tenho a minha família, mas a minha família, ela não é tão unida. Então, e tanto ele como a família dele me acolheram. Então, assim, por isso que eu sou grata, porque ele sabe disso, e a minha família também sabe disso. Que eu considero ele como a minha única família. Eu falo, meu amor, eu sem você não sou ninguém. Então, assim, você é tudo pra mim. Então, É. Que é, lindo, hein? tem Quero ver você falar depois disso, hein? Quero ver o que você vai falar agora, hein? Esse processo foi muito dolorido, foi superador, a gente aprendeu bastante nesse processo da doença que ela teve, é tanto que nesse momento que ela estava passando por tratamento, eu desenvolvi também uma pedra no rim nesse tempo, e o hospital até brincava que ela estava, muitas vezes ela estava numa sala tomando o medicamento dela e eu na outra sala tomando medicamento para dor. Mas eu estava lá no hospital junto com ela, Rapaz, pedra no rim é um negócio entendeu? Então eu passei por difícil, um hein? processo de 2 anos aí, mas tudo isso nos ensinou bastante. E quando foi em 2018, a gente tinha gastado todos os recursos que a gente tinha, a gente estava praticamente quebrado ali, digamos assim. E a gente iniciou uma nova empresa. Foi a empresa em 2019 que a gente fez o primeiro cruzeiro, em 2022 fizemos o segundo cruzeiro pela empresa. E naquele momento a gente iniciou uma franquia, chamava nessa empresa de PA, Ponto de Apoio. E a gente iniciou com um cartão de crédito que a gente tinha, o único cartão que tinha sobrado naquele tempo, com R$ 1.500 em produto. R$ 1.500 em produto. Ah, o povo quer saber que empresa O é. perfume custava R$ 15 naquele tempo e era uma caixinha com 100 perfumes. E a gente iniciou aquele projeto, a Amaca Paris, Ama, cara. Amaca Paris. A gente começou um trabalho, a gente procurou também o patrocinador, entramos em contato com o patrocinador, ele nos posicionou e a gente começou um trabalho. E naquele momento eu falei, eu quero uma franquia, tem franquia, tem um PA, eu quero a franquia. Qual é o mínimo? R$ 1.500. Então eu quero essa franquia. A gente foi buscar alguma sala comercial lá em Jundiaí, a gente achou uma sala comercial, é no mesmo local que a gente está, mas estamos em outra sala. E eu lembro naquele tempo, Bisael, que o aluguel era R$ 600. Só que era um momento que eu não tinha muita grana. E R$ 600 eu falei, será que eu vou conseguir pagar esse aluguel, R$ 600 por mês? Não vai ficar pesado para mim? Eu falei, mas eu vou fazer o negócio acontecer, pelo menos o dinheiro do aluguel eu vou conseguir. Determinação, A hein? gente comprou sem o dinheiro para pagar o cartão depois e o aluguel. A gente conseguiu R$ 600, demos de entrada ali na sala, Você entramos, tinha estoque. e aí a gente tinha 100 perfumes. Sempre. 100 perfumes, que não era de um só, era 2 perfumes de cada. Tinha 50 perfumes na empresa, era 2 perfumes de cada. Se alguém comprasse 2, ficava 100. E vamos fazer dinheiro, pagar o cartão e pagar o aluguel. E ali a gente começou. A gente começou naquela salinha e divulgando, e falava com um, falava com o outro. Eu era o doidinho do perfume, eu catava perfume, saía passando o pessoal na rua. E comecei a conversar com pessoas, vendia uma ali, cadastrava uma Tem, pessoa acolá. tem um episódio, logo no início eu falei que eu ia trazer a bendita Não, mas eu vou da falar coisa. de Não, pessoas, né? não vou falar o nome. Eu ia até trazer a nossa caixinha que a gente A andava com caixinha. ela. E Era uma Tupperwarezinha. uma Tupperware que a gente tinha quando a gente iniciou. E quando a gente iniciou. Guardava estoque ali. Isso, então, às vezes eu ficava na franquia e ele pegava essa Tupperwarezinha e saía vendendo. Que esse daqui, ele é mais conhecido em Jundiaí do que no É Niterói. mesmo? Aí ele foi até um amigo dele. Tinha um escritório, ele era. Eu falei, vem lá, conversa com ele, fala para ele deixar você vender. Ele foi, conversou com o rapaz, mas não, pode vender. Ele vendeu os perfumes. Aí depois uma pessoa que trabalhava lá
chegou e falou assim: Nossa, que vergonha. O Obrigado. Francisco, no status que ele tinha, hoje vendendo esse perfuminhozinho nessa Tupperware. Aí eu falei assim, aí hoje eu olho para ele e falo assim: Nossa, olha, eu tenho a Tupperware até hoje. Eu falo: Olha essa Tupperware e olha o que esse perfuminho A loja. fez. Essa loja imensa. Eu falei: Cara, isso é maravilhoso. Que Então, maravilha. E tem um belíssimo hoje centro de distribuição da é, Momentos Paris lá, né? hoje o nosso centro de distribuição, eu vou falar o que a gente tem de estoque hoje lá. Pode falar, né? Pode. Vou falar. Então a gente começou Você nessa que decide, salinha fala e aqui. eu sempre sonhando, sempre fui sonhador, mas procuro ser realizador também. Não adianta só sonhar e não querer realizar. Para realizar, tem um processo, a gente precisa pagar esse preço por esse processo. A gente começou aqui na menor salinha do prédio e tinha uma maior no fundo, que era um cabeleireiro que tinha, esse cabeleireiro saiu e eu fiquei sonhando, e orando, e acreditando e sonhando. Só que o aluguel lá era 1.200, era o dobro do que eu estava pagando. Falei: eu preciso dobrar 2 vezes o valor, né? Conseguimos alugar essa segunda sala, era 2 salas. Passamos para 1.200. Aí esvaziou a sala do lado. Eu falei: eu preciso pegar do lado que está pequeno. Só que era mais, a outra sala era 800, já terceira vez. Trocando em miúdos, hoje a gente está na maior sala, com a loja de frente para a rua. Lembra do primeiro aluguel, 600? Sim. Hoje eu pago 10 vezes mais. 10 vezes mais do que R$ 600. Então, hoje o aluguel que eu pagava 600, que eu achava que eu não ia conseguir pagar, hoje eu pago um aluguel de 10 vezes mais. E nós temos um centro de distribuição da Moments Paris com estoque de R$ 200.000. Tá? Excelente, parabéns. Isso é fruto de um trabalho diário e continua, esse trabalho não parou, porque a gente tem sonhos grandes, e sonhos grandes precisa de trabalhar bastante. E girar bastante esse Girar estoque, bastante. né? Porque é lógico. E hoje, logicamente, esse trabalho, o que que você fez, né? Josi preparava lá toperzinho, você sai. Ou seja, aqui você criou uma identidade com a comunidade. Hoje você é referência. Não só referência na pessoa do Francisco, claro, e a Josi, mas agora a referência também de local, né? Então isso mostra a força, a visão. E já que a gente chegou nesse ponto aqui, é, em que momento vocês tomaram a decisão pela Moments Paris? Por que Moments Paris? Conta essa história aí, e aí depois eu vou aprofundar um pouco mais para a gente saber essa trajetória aí, Maravilha. né? Falar um pouquinho, né, da crença, como que vocês estabeleceram, é aqui que eu vou construir os meus sonhos. Depois de uma história, né, entre altos e baixos, decepções, frustrações, superações e conquistas e resultados também, chegou o momento que você escolheu Momentos Paris. Como foi e por quê? Maravilha. A gente estava numa outra empresa, tá? Tava bem, tá? Tava chegando a duplo diamante. O legal é que no primeiro cruzeiro da Moments Paris foi em 2024, tá? Nós estávamos. Ela estava lá com 30 e poucas pessoas, e eu estava no cruzeiro, mas por outra empresa. E naquele momento eu não conhecia o Maia, não conhecia o Alex, Encontraram duas empresas no mesmo no cruzeiro. mesmo cruzeiro. Não conhecia o Maia, não conhecia o Alex. Tá? Eu não conhecia, já vi falar, mas conhecer, sentar, conversar, nunca tinha trocado uma palavra. Mas eu conhecia alguns líderes que estavam aqui já, que me convidaram quando iniciou o processo aqui, e eu falei não, porque não era o meu momento. Eu falei, não, eu estou bem aqui, a gente está faturando legal, eu tenho o centro de distribuição da empresa, não tenho por que eu mudar. Porque, Bisael, não adianta, está surgindo uma nova empresa, eu vou para ela só porque eu quero ser pioneiro. Você está bem onde você está? Está tudo certinho? Você está feliz? Estou feliz. Pode vir dando ouro para você. Mantenha o seu foco. Mas eu estou ganhando 10, eu quero ganhar 20. Dobra a produção. 50, eu quero ganhar 100. Dobra a produção. Aonde você está? Se aqui tem que trabalhar, lá também tem que trabalhar. Então eu falei, não, é que nem eu falei, se não é para fazer, não, coloca um IDzinho aqui, depois, quem sabe, no futuro. Eu não faço isso. Eu só cadastro se for pra fazer. Se não for para fazer, eu cadastro. Não tem para que meu nome está em 10 empresas se eu não vou fazer. Se eu vou fazer, beleza. Só que eu observei, eu estava no Cruzeiro e eu falei para minha esposa e depois eu falei para o Maia. Eu falei, qual a visão que o Maia está tendo nesse momento de trazer poucos líderes no primeiro Cruzeiro? A gente estava com essa empresa, a gente estava em 200, 300 líderes lá. Poderia ter deixado para o próximo ano para vir mais gente.
Eu falei, mas ele tem uma visão. Depois eu vou entender o porquê essa visão dele trazer só essas pessoas e não esperar para o próximo ano. E eu vi eles contentes, aquela turminha tal. Só que não era o meu momento. Essa empresa passou por um momento de dificuldade, tá? Saiu muita gente de lá, saiu 90% dos líderes. E eu peguei um dia, quando estava fazendo um movimento das pessoas sair de lá, estudando algumas empresas, eu vim até aqui a sede, fui recebido, cheguei até de máscara aqui para não ser reconhecido, mas a pessoa que estava aqui não me conhecia. Olhei, entendi, olhei produto, falei um pouco, tá? E eu falei, eu vou fazer o negócio. Pessoas quer fazer o cadastro, tem um líder? Eu falei, calma. Naquela semana, que minha avó estava doente, naquela semana, eu falei assim, aí eu recebi uma ligação. Aí eu falei assim, olha, até sexta-feira a gente volta, que a minha avó tá no hospital e estão me ligando. A gente vai para casa, até sexta-feira a gente volta. Aí na terça-feira minha avó faleceu. A avó dela já estava de idade, Já já estava faleceu, a gente faleceu. fez o O sepultamento dela. sepultamento. Aí depois, quando a gente voltou aqui, aí você conta o resto. Quando a gente voltou aqui, essa equipe que estava saindo da empresa que a gente estava, já estava negociando com o Maia, com o Alex, para poder. Veio aqui, fez uma reunião, achou interessante, tinha ido para mais duas empresas e não tinha se encaixado lá. Eles resolveram migrar. E me chamaram, era crossline meu, não era linha direta. O meu patrocinador direto foi para outra empresa que eu não achei interessante. E eu estava pronto para vir para cá, para a Momentos Paris. Eu vi o crescimento dela, os produtos, melhorar produto, melhorar plano. Já estava aqui, não estava na sede antiga, a sede antiga eu não conheci, já estava aqui. Eu falei, essa empresa tem, pela minha expertise no multinível, tem um futuro. Essa empresa tem um futuro Depois que muito ele saiu bom. do conselho, assim, Muito, começamos a dar uma olhadinha. muito bom. E aí, tomei a decisão de vir, só que não tinha o patrocinador. Lembra que eu falei que eu sempre escolho o meu patrocinador? Tinha o patrocinador. Não tinha comunicado a ninguém. Estava olhando alguns nomes no mercado, mas não tinha decidido falar, você ia entrar comigo e não vai. Então, nesse momento, a liderança maior que estava vindo me chamou para conversar e falou: vamos com a gente. Sabia do meu trabalho, sabia que eu estava qualificando diamante lá todo mês, era um dos diamantes que qualificava todo mês. Falei, beleza, mas qual a vantagem de eu ir com vocês? Precisa. Olha, a vantagem é que a gente está fazendo a migração, a gente vai te ajudar nisso, vai te ajudar nisso, vai te ajudar nisso, mas é o que eu falo, o papel aceita tudo, né? Se eu posso colocar várias coisas no papel aí que ele aceita tudo. Quando a gente aceitou, que iniciou, não foi o que prometeram para a gente. Se tivesse sido 50%, teria sido ótimo. Não foi 2%. E a gente ficou Em relação à liderança. a liderança, não a empresa, a liderança. É tanto que a gente veio aqui, conversou, tivemos algumas conversas, e eu gostei muito da postura da Moments Paris. Foi o que mais a gente nos convenceu, foi a postura do Alexandre e do Alex. Você entendeu? Foi o que mais nos cativou ficar na empresa. A gente falou assim, então, não cumpriram o que foi prometido, como que a gente faz? Eu não quero ficar com essa liderança. Não, mas não tem como tirar você. Não, mas não tem como. Porque outras empresas sim, ó, tirava essa equipe daqui, colocava ali, trazia de volta a hora que eles quisessem. Foi isso que fizeram com a gente numa empresa aí no mercado. Fizeram isso, tiraram de um canto, colocaram em outro, sem a gente pedir, o líder de cima pediu. E aqui não teve esse jeitinho. Foi falado, não tem esse jeitinho. Não tem esse jeitinho. Você vai ter que ficar aí, vamos conversar com o seu líder de cima para ele te dar apoio. A gente chegou a conversar, mas não se encaixou. Não se encaixou. E aí a gente decidiu. O Maia falou uma coisa para mim bastante interessante. Falou: você sabe, você é do multinível, Francisco. Sua equipe é de você para baixo. O que precisar da empresa, nós estamos aqui, mas sua equipe é de você para baixo. E naquele momento, eu entendia, que nem eu falei para você, eu posso questionar você, mas se você colocar e me explicar certinho, eu falo, Sim. entendi o seu ponto de vista. Agora é o meu ponto de vista, 100% ou 50%. Eu entendi o ponto de vista dele. Eu falei, realmente, é de mim para baixo. Minha rede, a rede que está com a gente não é minha rede, mas os meus parceiros de negócio e eu. E a empresa. Comecei a não reportar nada para a minha liderança e comecei a reportar para a empresa. E eu percebi que aquela equipe realmente estava fazendo algum sistema para já sair da empresa.
E eu tirei meu time de campo, comecei meu trabalho aqui paralelo na equipe deles, mais diretamente com a empresa. E estava certo. Tempo depois, alguns líderes saíram e a gente continuou dessa equipe, praticamente ficamos eu e a Josiane. Nesse momento a gente era diamante. A gente buscou duplo, agora na convenção a gente foi reconhecido como triplo diamante, sem precisar da linha ascendente. A linha ascendente é muito importante, mas ela tem um percentual pequeno no seu crescimento, porque o multinível é meritocrático. Você precisa fazer. Não adianta eu chegar aqui, eu sou o cara tal, mas se eu não fizer o que tem que ser feito, eu não serei nada aqui. O copo meio cheio para eu completar. Então, o meu triplo diamante eu devo principalmente a nossa equipe, liderança descendente, nossos parceiros de negócio e a empresa Moments Paris por ter nos apoiado, não nos deu nada, mas deu sim ferramentas para trabalhar, motivação para trabalhar, produtos de qualidade, bônus pago em dia, que eu falo para você. A empresa não precisa ser perfeita, nenhuma é. Ela precisa simplesmente pagar o que está no plano de carreira. Não adianta eu ver o plano Entregar o prometido. entregar. Não adianta eu ver o plano de carreira hoje, tá tudo ótimo. E aí não mudou uma vírgula, não mudou uma vírgula. E amanhã eu falo, plano de carreira não é o que eu gostaria de fazer. Mas espera ainda. Cadê o seu mindset, a sua inteligência emocional que quando você avaliou era bom e hoje não é? Tá? Cada um no seu tempo, tá? Mas é o que eu falo, se a empresa não precisa pagar mais do que todas no mercado, ela precisa pagar. Não precisa ter o melhor produto do mercado, ela precisa ter um produto de qualidade, tá? É o suficiente para que a gente construa um legado, construa uma história de sucesso juntamente com essa empresa. E a Moments Paris, nesse momento, com minha experiência de 15 anos, é uma das, nunca falo é a única, é uma das do mercado que está preparado para o crescimento que vai vir em 2026. Eu convido você que está assistindo esse podcast nesse momento, conhecer um pouco mais do que é Moments Paris, do que Moments Paris pode fazer na sua vida, como está fazendo na minha, da Josiane e de vários líderes espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Excelente, belíssimo, hein? Isso aí, esse aqui dá mais um corte, hein? Fica ligado aí, Diegão, que depois aí contigo, hein? Que maravilha. Então, dentro desse processo todo, vocês tomaram a decisão, vieram, né? Já contou, né? Chegaram ao nível de triplo diamante, superando todas as questões. Porque quando eu vejo também um líder que percebe que não tem o apoio da sua liderança, da sua linha ascendente, qual que é a minha palavra? Foi o que eu aprendi lá atrás e sempre apliquei. Seja o patrocinador que você gostaria de ter tido. É de você para baixo, literalmente. Então, seja. Você não precisa reclamar e se lamentar. Seja você o patrocinador que você gostaria de ter tido. E eu acredito que vocês estão fazendo exatamente esse processo, né? Que hoje no time de vocês, né? Na equipe, nos parceiros que hoje trabalham juntamente com vocês dão todo esse suporte com maestria no fornecimento de produtos, no patrocínio. A gente vinha falando ali também dos eventos, né? Já Sim. fizeram algumas reuniões, alguns Sim. eventos lá. Vão continuar agora, 2026 vem com tudo, né? Vai ser uma onda aí de Evolution, Mega Moments, mais convenção, abertura Uruguai. É um espetáculo que vem por aí. Muitos lançamentos aí sendo preparados. Vai ser maravilhoso aí. Então é um ano de explosão. A gente crê assim, todos os gráficos indicam um ano de alavancagem, de explosão aí para o negócio. E quem estiver conectado com a crença alinhada, com a visão correta, botando energia mesmo no negócio, é inevitável o crescimento, né? E eu quero parabenizar imensamente aí vocês por todo esse resultado, por todo esse crescimento. E eu quero, assim, que vocês destaquem, antes da gente partir para o fechamento, se vocês puderem destacar quais são os pontos fortes que vocês entendem hoje dentro do marketing de rede, dentro do negócio Moments Paris, né? Por que o marketing de rede e por que as pessoas, de alguma forma, precisam escolher a Moments Paris para desenvolver agora em 2026? Vai comigo lá, então, meu trevo. Vamos lá. A minha visão, a visão do Francisco Muniz, um líder de 15 anos nesse mercado, que já teve altos e baixos. Vamos lá. Minha visão
para a Moments Paris. O ano de 2026 é um ano extraordinário que a gente vai colher bastante. Por que a gente vai colher? Porque a gente plantou. A gente plantou em 2023, 2024, 2025, a gente plantou. É uma empresa ética, legal e moral. É perfeita? Não. Mas é uma empresa que comete erros tentando acertar. Isso todas as empresas no mercado que está há 10, 20, 30 anos, ela comete alguns erros tentando acertar. Só que hoje a Moments Paris, ela erra muito pouco, quase zero. Por quê? Porque ela consegue ouvir os líderes. Eu chego aqui, eu converso com o Alexandre, converso com o Maia, converso com o Bisael, a gente dá ideias, ideias que a gente teve, eles nos ouvem, coloca no papel e depois fala se dá para implementar ou não. É lógico, nem tudo que a gente traz no papel pode ser colocado na prática. Os números precisam se bater, os números precisam se combinar. Mas hoje nós temos um portfólio de produto maravilhoso e crescendo. A linha de perfumaria não tem para ninguém. Uma empresa com os produtos que o cliente se apaixona. Eu falo para você que quem paga o multinível não é o líder. Ah, é trazer líder que vai comprar, movimentar. Quem paga o multinível é o consumidor final lá na ponta. É quem abre a caixinha, é quem borrifa o perfume e acaba, ele compra o próximo. Porque líder comprando estoque, uma hora satura. Uma hora satura. Agora, o líder comprando e revendendo na ponta e a ponta usando, acabando, ele recomprando novamente, isso é uma recorrência maravilhosa. E o nosso produto, ele vende o ano todo. Se está frio, ele vende, se está calor, ele vende, se você é mais obeso, ele vende, se é mais magro, ele vende, se é mulher, ele vende, se é homem, ele vende, se Nordeste, Sul. Então, é um produto, Francisco, mas outras empresas têm também produto, tá? Tem um plano de carreira destravado, tá? Um plano de carreira que paga em 17 níveis, destravado. Eu não conheço outra empresa que faz isso hoje no mercado. Se tem, eu não sei, eu não conheço. Tá? Consegue ouvir a liderança, tem uma sede maravilhosa. A logística funciona como é para funcionar. Nós temos centro de distribuição, franquia espalhado pelo Brasil inteiro. Uma adesão muito baixa, eu venho de empresa, uma adesão muito alta, uma ativação baixíssima no mercado, a menor do mercado. Eu era acostumado com ativação muito alta, então você tinha que ir para a rua mesmo, e com isso favorece de você cadastrar novas pessoas, buscar novas pessoas. E eu falo para as pessoas não ir buscar líder pronto, ir buscar pessoas. Não saia para a rua para ir prospectar pessoas. Saia para a rua e prospecte pessoa. Saia para a rua e conheça pessoas. Saia para a rua para fazer contato frio, é conhecer a pessoa, conhecer o Bisael. Falar um oi para o Bisael, um boa tarde, o Bisael vai começar uma conversa ali. Não adianta eu chegar, Bisael, você quer ficar rico, quer ganhar dinheiro? O Bisael não me conhece, é uma pessoa fria na rua. Saia, fala um bom dia para o dono do supermercado, para a caixa, na padaria, no estacionamento. Crie um relacionamento, seja um elefante gordo, quebre gelo, fale bom dia, fale boa tarde. Muitas pessoas falam, por que eu vou falar bom dia para aquela pessoa? Eu não conheço, é uma faxineira. Pera ainda. A faxineira é tão importante quanto um gerente de uma empresa. E é uma pessoa que tem sonho, é uma pessoa que de repente quer crescer, quer ter um resultado maior financeiramente. Mas não adianta você chegar para ela falando assim, quanto você ganha? Você ganha 2.000 aqui, você quer ganhar 5? Não, fala um bom dia para ela, pergunta o nome dela, fala o seu. Cria um relacionamento com aquela pessoa saudável. Quando ela comprar você, automaticamente ela vai comprar o seu negócio. De repente você não precisa nem oferecer para ela. Ela vai perguntar para você: o que você faz, Misael? Com que você trabalha? Você é uma pessoa tão simpática. E ela já te comprou. Quando você fala no que você trabalha, ela vai perguntar: eu posso desenvolver esse trabalho junto com você? Não vai ser você que vai oferecer o negócio. Vai ser ela que vai se qualificar para fazer o seu negócio. Não adianta você ter um jardim e tentar capturar borboleta para trazer para o seu jardim. Desse seu jardim lindo, que as borboletas vai vir. O seu jardim vai ficar maravilhoso. É isso que a gente segue a
a nossa vida. Excelente, maravilha, parabéns. Eita, baita treinador, hein? Eu A gente preciso precisa, com ele que ele precisa fazer um Evolution Mega Moments em Jundiaí aí para botar esse treinador aí para falar, hein? Bora, que beleza, que maravilha. Então, com toda essa visão, com todo esse crescimento, com toda essa expansão, agora a gente sabe que nesse momento, quem está assistindo a esse episódio, já chegando aqui no final, né? Muitas pessoas estão, talvez, né, no momento de tomada de decisão. Já estão no negócio, ou estão iniciando, ou estão conhecendo. Talvez estão nessa jornada e deram aquela arrefecida. Tem muita gente que às vezes pode estar nesse processo. Gostaria que, primeiro, a Josi, né, fazendo essas considerações finais já também, né, mas dando essa mensagem para o pessoal, é, por que perseverar, por que ir em frente e por que lutar pelos seus sonhos na Momentos Paris? primeiramente, as pessoas têm que ter paciência e persistência, porque muitas vezes as pessoas elas não têm paciência, elas querem o resultado para ontem. E não existe almoço grátis. Então a gente tem que persistir, a gente tem que ter paciência. Se você fizer direitinho, como manda o negócio, perseverar, ir atrás, que tudo vai acontecer na hora e no momento certo. Então, para mim, eu acho que hoje a persistência, a paciência é a melhor escolha, porque quando você quer dar um passo maior do que a perna, você não consegue chegar, porque às vezes a pessoa chega, eu não consegui, tipo assim, o líder tal veio, conseguiu em um mês e eu não consegui. Não, mas quanto tempo esse líder estuda um pouco, quanto tempo esse líder veio, já tem de bagagem. Então, quem está começando agora, persista mais, estude mais, procure os líderes, alguns líderes que têm a história de sucesso, o que eles fizeram, como eles fizeram, para ela achar a melhor estratégia para ela conseguir implantar na vida dela, para ela poder ter o sucesso dela. Excelente, muito bom, super Josi, obrigado. E a gente pode dizer, Francisco, que a Moments Paris esse tempo da Moments Paris é o maior resultado de vocês como casal empreendendo no marketing de rede? O maior resultado. Lembra que eu falei lá na empresa norte-americana que a minha patrocinadora teve um resultado, o maior resultado dela foi 18 mil, e eu falei, nossa, e todas as empresas que eu passei, eu não cheguei nesse resultado. Meu resultado foi um pouco abaixo desse daí. Na Moments Paris, a gente ultrapassou. Quando a gente qualificou triplo diamante, a gente qualificou triplo diamante com um ganho aí de 22 mil reais. Parabéns, 22 mil excelente. reais. Então, superou lá atrás. Mas com isso precisou de até 15 anos. Mas, Francisco, eu vou levar 15 anos para chegar nesse resultado? De repente você é mais rápido. Eu conheço pessoas que chegam nesse resultado maior em 2, 3 anos. Mas eu falo que a Moments Paris, ou qualquer negócio de sucesso, não é uma corrida de 100 metros. Não é uma corrida de 100 metros. Aí eu preciso chegar o mais rápido possível, porque vai acabar a corrida. É uma maratona. É uma maratona que você precisa chegar. Tem pessoas que vai chegar no menor tempo, tem pessoa que vai chegar num tempo médio e tem pessoas que vai chegar num tempo longo. Francisco, você quer chegar quando no seu imperial? Eu sei que eu vou chegar no meu imperial, estou trabalhando para isso. Eu tenho um ano, tá, 1 ano e 5 meses de Moments Paris, 1 ano e 5 meses como triplo diamante. Eu estou trabalhando para chegar no meu imperial 3 anos, 2, 3 anos. Mas pode levar 5, eu tenho que compreender isso, pode levar 10. O importante é eu não desistir, eu continuar plantando, colhendo e plantando. Às vezes as pessoas querem, que nem a Josi falou, para ontem. Se eu não chegar num ano aqui, no maior nível da empresa, eu tô fora. Aí vai para a próxima. Chega lá também não consegue, vai para a próxima. E aí vira um vício. Então você precisa ter foco, determinação e garra para poder você ter uma disciplina e fazer esse negócio todo dia e chegar no topo desse negócio, não hoje, não amanhã, mas no momento que você pagar o preço real para chegar nesse patamar. É essa a nossa visão. Excelente, obrigado, viu, pela presença de vocês, por compartilhar tanto conhecimento, tanta informação. Sempre fica coisa por falar, porque a história é longa
É muita experiência, mas a gente vai voltar aqui, hein? A gente espera vocês aqui num próximo episódio para a gente falar ainda mais histórias e mais experiência, mais conteúdo ainda no que tange a empreendedorismo e ao marketing de rede. Será uma satisfação, é uma satisfação estar aqui hoje. Quando você nos convidou, a gente nos preparou, nos preparamos psicologicamente, mentalmente. Por mais que a gente tenha 15 anos, é fácil. Não, a gente está na. O que o Bisael vai perguntar, o que a gente vai falar. A gente é do lido do tempo que fazia bolinha. Então, sendo gravado, será como que vai sair no vídeo, como que não vai, a voz, será que vai repetir coisas? Mas eu falo, a satisfação eu falo para você, que uma caminhada de 1.000 milhas tem que dar o primeiro passo. Então, a gente está dando o primeiro passo hoje em fazer a primeira entrevista. Nunca tivemos entrevista, e já sonhamos com isso. Na empresa norte-americana Olha. tinha um CD que as pessoas que tinham muito sucesso, já tinham feito viagem internacional, tinha lá a história de sucesso. A Josi acabou de falar a história de sucesso de cada um. E hoje a gente está coroando a nossa trajetória com um vídeo desse que vai ficar na internet. Vai. A história de sucesso do Francisco Muniz e da Josiane Muniz, que começou lá atrás em 2010, no fundo, olhando e sonhando em um dia subir no palco, estar sendo reconhecido como a elite, fazendo parte da elite daquela empresa do multinível, não para se engrandecer, falar o Francisco é melhor ou pior do que alguém, mas para alimentar o nosso eu. O nosso eu, uma conquista sempre é alimentar o nosso eu, não para ser melhor do que o Bisael, mas para ser melhor do que a gente mesmo, que foi ontem. Tem muitas Hoje ser pessoas melhor. também que às vezes elas acham que ela não pode, ela não consegue chegar. E às vezes ela ouvindo uma história de sucesso, de onde a gente saiu, da onde a gente veio, como a gente começou, ela pegar aquilo e não, eu também posso chegar. Porque muitas vezes as pessoas acham, o Francisco ele é triplo porque ele já veio tipo de uma outra empresa, ele já veio com gente. Não, mas teve altos e baixos devido à minha doença, tudo. Então a gente sempre, então é possível uma pessoa sair do zero e chegar aonde a gente chegou Se hoje. reinventar e bater a poeira, seguir em frente, né? E eu só não trabalho com ele junto na franquia, como também eu tenho meu salão de cabeleireiro. Então, são duas empresas totalmente diferentes que a gente ali se desdobra para poder ser. Pô, eu quero saber, você vende os produtos da Moments Paris para linha capilar, para Josi, É assim? lógico. É isso, né? Ele é E cadastrado. você compra direitinho? Pior Paga ali. que existe, ele me vendeu pó descolorante. Eu falei, mas você está me vendendo a preço final, assim. Isaia, hoje qual a nossa, não sei se você vai perguntar isso, mas qual a nossa missão hoje? Então vamos em Como frente. Triplo Diamante, a nossa missão é ajudar as pessoas que confiaram na gente, que estão com a gente há alguns anos, a chegar nos seus patamares. Chegar no, quem não é qualificado, chegar no 2K, chegar no 5K, 15K, formar novos diamantes. A gente já tem diamante na equipe, mas formar novos diamantes, formar duplo diamante, formar triplo diamante. E eu ficaria muito feliz se tivesse pessoas no meu grupo trabalhando junto com ela, que elas passassem do nosso PIN. Isso seria maravilhoso, eu ia bater palma todos os dias para elas. Então, toda a nossa equipe, toda a nossa descendência, que já são mais de 3.000 pessoas espalhadas pelo Brasil, a gente está com cada um de vocês, precisou, qualquer hora, tem pessoas que entram em contato com a gente no domingo, à noite, e falam, desculpa o horário. Eu respondo. Mas você vai me responder? Eu respondo. Eu tô na praia, tô no cruzeiro, respondo. Falar em cruzeiro, né? A gente tem um sonho de cruzeiro, a gente tem um sonho no nosso cruzeiro e a gente já fez nesse mercado 4 cruzeiros. Estamos qualificados para o 5º cruzeiro. Que maravilha. Olha que bênção. E 2 na Moments Paris, né? 2 na Moments Paris. 2 na Moments Paris. Que maravilha. Sabe que o plano da Moments Paris, você sendo qualificando diamante, depois da primeira vez, quando você qualifica diamante todos os meses, você vai todos os anos. Todos os anos. A gente vai fazer A requalificação é constante. 7º, 8º, 10º, 15º, tudo pela Moments Paris. Viagem Que maravilha. internacional, vamos ver. Garantido sempre as férias, né? E daqui a pouco é Caribe, Paris está chegando aí. Tarde, porque vou te falar, eu já andei de avião 2 vezes. Isso antes de eu ficar doente.
E depois que eu fiquei doente, o meu sonho era conhecer a Disney. Aí ele que me você morre de medo de avião. Eu falei assim, cara, mas você sabia que depois que eu fiquei doente, de tudo aquilo, eu acho que você perde um pouco o medo. Eu falei assim, hoje eu acho que eu enfrentaria um avião de boa. A gente conhece, viu? Às vezes ela, nossa, tremia. Enfrentaria um avião de boa. É mesmo, olha, então já prepara aí, porque a premiação do Caribe, que é a primeira que vocês vão atingir, depois vem Paris, né? É tudo pago. Desde o avião, o transfer lá para o resort no Caribe, Dá vontade. all inclusive, maravilhoso. Olha aí. Então já prepara aí para tirar fotinho da janela daquele avião e vai ser maravilhoso. É engordar e voltar e treinar bastante para emagrecer. É isso aí, porque é premiação, né? O prêmio do mérito. E isso a Momentos Paris proporciona a todos aqueles que querem construir, trabalhar, vencer e assim como vocês chegar nos mais altos patamares e continuar crescendo, né? Continuar crescendo, ajudar pessoas a crescer para continuar crescendo. Tem alguma coisa que você ainda quer falar? Aproveite. Antes da gente encerrar, tem aquela coisinha que você guardou, senão você vai voltar mais vezes e vai falar depois também. É agradecer, gratidão, gratidão primeiramente a Deus, gratidão à minha esposa por estar sempre comigo aí, pagando o preço. Alguns momentos já choramos juntos, já sorrimos juntos, e isso é o casal. Gratidão a Moments Paris, gratidão a toda a presidência, toda a descendência, diretoria, todos os downline, crossline, toda a nossa equipe. Sem ela, a gente não seria Triplo Diamante. O Triplo Diamante Cipinha aqui não é Francisco e Josiane Muniz, é uma equipe por trás, é uma equipe que está junto com a gente, que a gente tenta passar o nosso conhecimento, às vezes emprestar os olhos, às vezes se eu conseguisse emprestar os meus olhos para você enxergar o que eu estou enxergando, é isso, é agradecer. Esse momento é de gratidão por tudo que está acontecendo na nossa vida. Excelente, coisa boa. E assim, ao chegar ao final de mais um episódio do Moments Talks, aqui foi o episódio 12 da nossa série, iniciando, abrindo 2026. Comenta aqui embaixo o que mais destacou para você, que mais chamou atenção sobre a história aqui da Josiane Muniz e Francisco Muniz. E espero você no próximo episódio. Quem sabe você um dia nessa mesa também contando a sua história. Grande abraço, fique com Deus e vamos juntos. Aqui é Momentos Paris e juntos nós somos o futuro. Tchau, tchau. Vem com a gente.